Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 91. Ponto de vista terceira pessoa. Em uma sala separada do espaço onde Jason, Azura e Aiba olhavam para o verdadeiro Deus no mundo dos 7 pecados capitais. O caos estava bem na frente deles pessoalmente, enquanto todos ficavam chocados e confusos ao mesmo tempo. Todos pensaram naquele momento com clara confusão. Esse Deus não deveria ter sido selado no musgo que se tornaria a Mamãe Falcão? Chaos, por sua vez, riu disso enquanto começou a responder alegremente ao trio enquanto explicava seu raciocínio a eles. Na verdade, isso ainda é verdade. Ainda estou selado para aqueles que acreditam nisso. Minhas antigas criações, Rei Demônio e Deusa, tiveram a brilhante ideia de usar o poder que dei a eles para me selar? Você não acha engraçado que esses pensamentos pudessem me selar usando o poder que dei a eles? Claro, eu simplesmente retiraria o que disse. Ao ouvir isso, Jason limpa a garganta enquanto responde um tanto confuso enquanto fala com Chaos com respeito na voz. Kof, desculpe, mas se é esse o caso, por que você não sai e pune seus pirralhos irritantes por te arrevistarem desse jeito? E também, como você sabia que viemos se não dissemos exatamente nossos nomes? Chaos, por sua vez, apenas sorriu na excitação que mal conseguia conter enquanto respondia aos três com uma melodia alegre. A sua primeira pergunta, por que eu faria isso? Eu queria ver até onde minhas criações iriam se governassem este mundo com equilíbrio. Eu estava apenas interessado em que tipo de humano nasceria de seu conflito, digno de minha atenção. Os três concordaram com isso enquanto se lembravam da história que Chaos estava esperando pelo único humano a ser escolhido para estar com o sucessor de Chaos ou escolhido aos olhos de Chaos. Mas isso ainda os deixou confusos sobre a segunda questão, como? Em seguida veio a resposta de Deus, mas eles ficaram surpresos por não terem notado alguém como ele dar uma olhada na mente de Jason e em suas memórias. Enquanto Chaos falava como se fosse a coisa mais simples a se fazer em um tom calmo. A segunda pergunta foi quando você entrou no meu mundo ou no espaço deste mundo na minha realidade. Eu consegui detectar você vindo aqui. No momento em que você entrou, eu apenas dei uma olhada em suas memórias e no que havia dentro dessa sua cabeça. Inconscientemente, ele tocou a cabeça com preocupação enquanto Chaos ria de suas ações com bastante humor, enquanto ele então respondia balançando a cabeça, hahaha. Agora essa merda aí é engraçada, viajante. Mas não, eu já coletei o que queria de você. E eu tenho que dizer que vocês, humanos, de outras realidades, são bem fascinantes. Os três ouviram atentamente o que o Deus Caos parecia enquanto ele parecia bastante animado como se uma criança tivesse encontrado um novo brinquedo para brincar enquanto ele. Então fala com Jason em um tom feliz enquanto ele falava, sim, olhando através de suas memórias eu consegui encontrar algumas ideias novas, mas emocionantes para jogar dentro do meu mundo. Sim, algo como aquele mundo de My Hero Academia com humanos com peculiaridades como superpoderes em heróis. Serafim do fim com humanos se destruindo com Greed e adicionando o clã vampiro foi inspirador. Ah, e aquele jogo de Pokémon que você jogou eu certamente posso adicionar algo assim no meu mundo. Só as ideias de tudo isso eu amo todas elas. Assim, Chaos começou a reclamar sobre o quanto ele gostava de ver os mundos humanos alternativos de outros animes ou jogos que ele via através das memórias de Jason, já que ele gostava de todos eles com uma espécie de obsessão em expressar do que seres verdadeiramente caóticos como os humanos são capazes. Uma vez que Chaos percebeu que ele estava reclamando por um longo tempo, ele conseguiu se conter e se acalmou enquanto Chaos começou a falar novamente com os três enquanto ele falava, Kof, desculpe pelo meu discurso, mas eu estava hipnotizado por como os humanos de diferentes realidades agiam de forma diferente. E os mágicos são certamente algo e os sistemas usados por aquela vez que reencarnei como um slime, e eu sou uma aranha, e daí? Eu não pude deixar de ficar impressionado com eles e os humanos que usam esses sistemas baseados em magia. Tão ordenados, mas tão caóticos ao mesmo tempo, eu amo isso. Eles assentiram enquanto o próprio Chaos começou a fazer uma pergunta curiosa a Jason sobre seu próprio sistema viajante, em um tom sério enquanto falava. Mas companheiro viajante Jason, eu provavelmente serei o primeiro a avisá-lo, mas nunca deixe os outros seres saberem deste seu sistema viajante, ou então você seria colocado como um alvo de alto valor em suas costas. A habilidade de até mesmo viajar para outros mundos sozinho fala muito sobre seu valor e importância. Jason engoliu em seco com a mudança repentina de atitude de Deus enquanto balançava a cabeça enquanto Aiba perguntava curiosamente por que Chaos estava alertando Jason. Enquanto ela falava, Chaos, se você está alertando Jason sobre o sistema, então por que você não pega o que não vai gostar do resto, se não me perguntar? Chaos, por sua vez, estava apenas sorrindo para Aiba enquanto ele então respondeu seu raciocínio sobre o porquê enquanto falava em um tom feliz, porque eu deveria. Quero dizer, acabei de receber todas essas novas ideias para testar no meu mundo. Por que eu precisaria ir para os outros quando posso criar os meus à vontade? Não vejo razão para sequer assumir este jovem corpo humano apenas para viajar. Sou mais do que poderoso o suficiente para fazer isso sozinho. Como um Deus que favorece humanos como ele, que tem criado o caos em seu algo, eu, pelo menos, estou muito satisfeito em ver. Assim que ele terminou de falar suas palavras para Aiba, Jason continuou a falar com o Deus do caos enquanto Azura via um conjunto de biscoitos enquanto seus olhos brilhavam enquanto ele pegava alguns para comer enquanto Jason falava com Caos com alguma preocupação, sério? Então, se esse foi o caso, você pode me explicar como você sabia quando eu entrei? Você disse que foi um piscar de olhos quando eu entrei na sua realidade. Mas você pode ser mais específico sobre como você fez isso e por que os outros deuses no mundo anterior nem sequer me identificaram ainda? Chaos, por sua vez, pareceu se divertir com a pergunta, mas respondeu honestamente, imaginando que expressão Jason faria. A cintilação que você causou é apenas uma pequena perturbação da realidade.
como tempo e espaço se curvando para abrir um buraco negro agindo como uma espécie de portal de dobra. Tal perturbação para nós, distorcedores divinos da realidade, notaria algo entrando em nosso mundo, embora tenha sido tão breve que talvez a maioria não seja capaz de notar, a menos que sejam muito poderosos como eu. Jason assentiu com a cabeça na primeira resposta de Chaos, pois ele sempre se perguntou como ele foi transportado, mas nunca obteve uma resposta para isso. Mesmo gravando vídeos ao redor de si mesmo quando ele tinha tempo para relaxar, ele nunca percebeu como o processo foi feito, pois seu equipamento tinha sumido para gravá-lo. Mas agora, sabendo que tinha, o deixou ainda mais inseguro sobre por que ele recebeu o sistema em primeiro lugar. Ele tirou essa ideia da cabeça enquanto pensava consigo mesmo em um tom inseguro. Suspiro. Mesmo se eu soubesse a resposta, não serei capaz de entender por que fui dado a isso. Com isso, Chaos começou a responder a segunda pergunta para Jason enquanto todos ouviam esta enquanto Deus falava com alguma diversão quanto à segunda pergunta. Olhando para suas memórias, parece nota que está é apenas minha opinião, embora os deuses nesses mundos não sejam capazes de perceber como eu, ou que não há nenhum, para começar, exemplo principal. O mundo de My Hero Academia tomou uma rota evolutiva diferente da dos humanos e evoluiu. Todos ouviram isso, mas os três não sabiam como responder, pois estavam todos pensando no que estava por vir ou no que aconteceria em seguida. Mas havia uma coisa que Jason queria saber, e ele perguntou por pura curiosidade ao Deus Caos em um tom confuso. Caos, o que foi com toda essa façanha que você fez antes? O que você quis dizer exatamente quando quis me testar com Aiba? Chaos, por sua vez, sorriu amplamente como se um sorriso louco se expressasse para os três, causando arrepios em suas espinhas enquanto ele respondia sua resposta fazendo-os engolir sua saliva. Muito simples, na verdade. Eu queria apenas testar seus laços para ver o quão próximos vocês dois são, para ver se vocês são uma ameaça no meu mundo. Ver você dar sua opinião honesta e duvidar de si mesmo por sua companheira assim, embora ela não seja totalmente real e seja de outro mundo, foi testar seu caráter. Levantando seu dedo inexistente no ar, ele de repente se formou em uma esfera de energia vazia, enquanto os três podiam sentir a pressão exercida por ela, conhecendo a verdadeira extensão do verdadeiro poder de Chaos, enquanto Chaos falava em um tom sério e frio para eles. Felizmente vocês passaram no meu teste com sua confiança em Aiba para mostrar provas de que podem cuidar dos outros, mesmo em outros mundos, caso contrário. De repente, o acúmulo de pressão desapareceu quando todos os três sentiram gotas de suor escorrendo de seus rostos, enquanto Aiba ficou surpreso ao ver que estava suando enquanto olhavam para o poder do caos com verdadeiro medo enquanto o próprio caos sorria. Chaos então respondeu no tom mais gentil e inocente que conseguiu produzir enquanto respondia aos três: vocês teriam sido apagados do meu mundo, nem mesmo sua alma permaneceria quando eu os apagasse. Ainda bem que vocês têm sentimentos para se importar, mas havia outra razão pela qual eu os trouxe aqui. Acalmando os nervos, todos os três se acalmaram quando Jason foi o primeiro a se recuperar da pressão repentina enquanto falava com Chaos com a voz trêmula. Claro, o que exatamente você tem em mente, Chaos? Chaos, por sua vez, sorriu enquanto estalava os dedos. De repente, algo se materializou na realidade, pois Jason agora estava segurando uma espada. Mas foi quando Chaos segurou uma espécie de orbe e a jogou despreocupadamente para Jason. Ah, sim, aqui está outro presente para você, viajante. Aqui, pegue. Jason estava muito distraído quando sentiu o orbe que Chaos jogou evaporar de repente e então envolvê-lo dentro dele quando ele de repente sentiu algo novo dentro dele. Enquanto Chaos explicava aos dois o que aconteceu, Aiba e Azura eram: o que eu dei ao seu amigo lá é um poder mágico. Ao contrário da maioria neste mundo, os humanos aqui têm uma chance de não desbloqueá-lo e o mesmo vale para seu amigo, pois senti que ele não tinha os meios para criar um, pois ele não nasceu neste mundo. Então, eu simplesmente dei um a ele. Jason então deu uma boa olhada na espada enquanto seus olhos se arregalaram com o que era, pois ele não conseguia acreditar ao ver a lâmina lendária deste mundo, Excalibur. Excalibur é uma espada larga com uma lâmina muito larga. O punho tem uma aparência escura e espiralada, dando a aparência de um vazio cósmico. A proteção cruzada tem um centro oco e um formato de diamante afiado com bordas pontiagudas que combinam com seu punho. A proteção contra a chuva é adornada com joias que emanam realeza. Mas foi então que ele entendeu as palavras de Chaos, que respondeu ao deus em um tom um tanto surpreso, perguntando: espere, Caos, que poder mágico exato você me deu? Chaos apenas sorriu enquanto respondia apontando para Excalibur com entusiasmo: eu não sei. Por que você não canaliza seu novo poder mágico para a lâmina? Talvez você descubra em breve. Jason fez exatamente o que lhe foi dito e começou a canalizar o novo poder mágico, sentindo algo clicar e sendo capaz de sentir um poder ilimitado, mas também muito caótico ao mesmo tempo para ele controlar. Mas então ele obteve sua resposta quando a Excalibur passou por outra transformação, adquirindo uma lâmina de um único gume com um semicírculo no topo do cabo e 4 asas. No entanto, Jason já sabia o que isso significava, pois Chaos respondeu alegremente a Jason em um tom feliz enquanto ele falava: está certo, o que eu te dei foi o mesmo poder que eu tenho. O poder de Chaos é a habilidade de distorcer a realidade por capricho enquanto cria alguns universos inconscientemente, assim como muitos outros, como manipular o tempo, o espaço e as próprias distorções. Assim como aquelas graças e mandamento que minhas criações deram, eu farei o mesmo dando a você meu presente como os outros humanos que têm minha atenção. Seu poder mágico é Chaos. Examinando a lâmina de sua nova Excalibur, Jason de repente se ajoelhou diante da natureza incontrolável do poder, caos que o estava danificando naquele momento. Quando ele cancelou seu poder mágico, caos dado a ele pelo próprio Deus, Chaos então dá uma breve explicação de como o novo poder mágico de Jason funciona enquanto ele conversava com os três com alguma seriedade enquanto falava: agora que eu dei a vocês o poder mágico de Chaos, não será fácil para vocês controlá-lo completamente.
Assim como os efeitos colaterais de mandamentos e graças, o seu tentará conter seu poder apenas quando você tentar usá-lo e se você falhar, seu corpo sofrerá as consequências. Jason assentiu com a cabeça em compreensão enquanto a Excalibur retornava à sua forma original enquanto flutuava no corpo de Jason, surpreendendo quando Chaos lhe explicou: do jeito que você está agora, você não pode nem usar o verdadeiro poder dela. A menos que queira sofrer com a destruição do seu corpo pelo poder que foi a razão pela qual a Excalibur foi dada a você. Excalibur agirá como um selo para ela usar contendo Chaos, e agirá como um canal para você usar Chaos. Jason assentiu com a cabeça enquanto pedia em termos mais simples ao Deus enquanto se curvava a ele em sinal de respeito ao caos, pois estava se divertindo. Então, basicamente não posso usar minha Chaos de distorção da realidade a menos que use Excalibur para lidar com seu poder. De qualquer forma, agradeço por tamanha bênção de você, Caos, embora eu não seja do seu mundo. Chaos apenas riu enquanto adicionava os benefícios de Excalibur dentro do corpo e alma de Jason enquanto falava com as defesas automáticas. Hahaha. Não pense nisso, humano, mas pense nisso como um pagamento por conhecer o anime de outros mundos para eu experimentar no futuro. Mas eu também adicionei algum efeito bônus. Desde que você tenha Excalibur selado, você tem imunidade total a ataques mentais e proteção da alma contra danos, recuperação ou roubo. Ouvindo isso, Jason agradeceu mais uma vez ao Deus, pois de repente ele desapareceu da vista de Chaos junto com Azura e Aiba enquanto Chaos olhava para o lado de fora do seu espaço de bolso do castelo, enquanto ele conjurava. Uma TV revelando o título do anime 7 Pecados Capitais enquanto ele falava consigo mesmo com alegria ao ver o anime. Mas ainda bem que eu não disse que também adquiri algum conhecimento de todos os três. É uma coisa boa que a garota Aiba tinha todo o conhecimento de anime para que eu pudesse me inspirar para mais ideias para o meu mundo. Mas primeiro, vamos ver como meu mundo funcionou nos próximos 3.000 anos. Esse é o dia em que Chaos se tornou um otaku. Capítulo 92. Ponto de vista terceira pessoa. Clã Gigante. O Clã Gigante é uma das 5 principais raças do mundo de 7 pecados capitais. O Clã Gigante foi criado por Chaos depois que ele criou a divindade suprema, o Rei Demônio e a Árvore Sagrada. No entanto, Chaos ficou desapontado com os gigantes por serem uma raça selvagem, escravos de seu poder e não saberem nada além de infligir dor aos outros. Suas sociedades são lideradas por grandes chefes guerreiros. De acordo com os mitos, Drolly era um ancestral altamente respeitado do Clã Gigante, tendo desenvolvido uma dança sagrada com profundas conexões com a natureza e a terra. 3.000 anos atrás, o Clã Gigante se aliou ao Clã das Deusas, ao Clã das Fadas e aos humanos e lutou contra o Clã dos Demônios e venceu com o Caixão da Escuridão Eterna selando os demônios derrotados. Os gigantes vivem para a batalha e eram frequentemente contratados por humanos de diferentes reinos para fornecer-lhes as batalhas para lutar como mercenários. Como resultado, no entanto, o status do Clã Gigante está atualmente em perigo devido às mortes em batalha que eles poderiam encontrar. Eles são idênticos aos humanos, com a exceção de que são muito maiores. Sua maneira de se vestir é semelhante à da tribo selvagem ocidental. Em casos raros, os gigantes podem apresentar características mais divergentes como Drolly, que tinha pele azul, 4 braços e um olho esquerdo faltando. Megadozer é a terra natal da tribo oriental do Clã Gigante. Está localizada a mais de 300 milhas ao norte de Camelot no futuro. Megadozer é o lugar onde os gigantes nascem e vivem quando não estão fazendo uma comissão. Os gigantes coexistem com humanos, os humanos fornecem batalhas e dinheiro, ou outras recompensas, e os gigantes fornecem poder aos humanos. Caindo de uma grande altitude do alto do céu, havia um pequeno tecido da realidade rasgado, um portal de um espaço desconhecido. Quando uma pessoa logo caiu do portal enquanto agitava os braços sendo cheirada sem seu consentimento. Foi quando Jason conseguiu se pegar usando a individualidade, voo, pois ele se pegou no meio do voo enquanto relembrava toda a aprovação de seu encontro anterior com Deus. Puta merda, Caos, isso foi loucura. Achei que ia morrer mexendo com aquele ser X conhecido como Caos. A próxima aparição bem ao lado de Jason foi Aiba, que também expressou um tom de descrença ao responder ao encontro repentino de Jason com Chaos enquanto falava: Senhor, como você sabe, durante toda a nossa jornada, não fui levada a temer as coisas a tal ponto. Mas isso é algo que não desejo sentir novamente. Ou possivelmente não em breve, Jason. Parando no meio do caminho, Jason conseguiu se orientar novamente enquanto examinava a área de perto, e então percebeu que eles não estavam mais no Lago Salisbury. Enquanto falava confuso, espere um segundo. Acho que não estamos mais no Lago Salisbury, Aiba. Droga, para onde esse Deus nos mandou dessa vez? Aproveitando aquele momento para se esconder rapidamente usando sua aura de nem usando o IM para esconder sua presença. Ele começou a dar uma olhada rápida ao redor do lugar enquanto examinava o calor enquanto olhava ao redor. Enquanto ele olhava ao redor, Aiba começou a tirar fotos da área através da pulseira. Quando então ela se deparou com algo grande à distância e falou com Jason bastante fascinado pelo lugar. Senhor, parece haver uma grande construção à nossa frente à distância daqui. Parece ser uma espécie de castelo, embora pareça simplesmente feito pelo que parece. Jason também olhou na direção daquilo e viu a uma distância muito grande quando notou a estrutura rochosa. A curiosidade tomou conta dele e ele começou a viajar em alta velocidade para aquela área enquanto respondia a Aiba com curiosidade, assim como voava à frente, já que não temos ideia de onde estamos a partir desta localização geral, parece-me que temos que conhecer as pessoas naquele lugar. Não que tenhamos escolha sobre o assunto, mas pelo menos isso nos ajudará a localizar onde estamos. Lá vou eu mais uma vez.
Enquanto Jason acelerava em direção ao destino do Megadozer, ele notou um pequeno problema em sua suposição original e de Aiba, pois eles notaram que o lugar estava ficando muito maior à medida que se aproximavam. Quanto mais perto eles ficavam, maior o lugar do Megadozer ficava, pois Jason estava honestamente surpreso com isso enquanto examinava o lugar em crescimento enquanto continuava a avançar. Ok, eu sei que não sou um especialista perfeito, mas acho que esse lugar está ficando maior quanto mais perto chegamos dele. E se for esse o caso, então esse lugar só pode ser o lar de... De repente, um grande estrondo foi ouvido por toda a terra quando ele viu dois gigantes lutando à distância, enquanto suas armas criavam ondas de choque a cada um de seus confrontos, enquanto uma mulher e a outra mulher lutavam com suas armas de escolha, martelos, enquanto se chocavam. Outro choque entre os dois aconteceu mais uma vez quando Jason conseguiu retomar o controle de sua posição como a onda de choque dos dois enquanto ele falava sim, estou oficialmente no clã gigante. Oh, você deve estar brincando comigo. Sério, eles também. Aiba então deu uma olhada enquanto também via através da pulseira enquanto respondia a Jason com o mesmo choque. Oh, vejo que outra raça seguiu o mesmo padrão também. Não acredito que as raças mais poderosas deste mundo são pervertidas. Enquanto Jason conversava casualmente consigo mesmo sobre ter descoberto que estava no clã Attack on Titan, ele logo percebeu que as duas gigantes femininas estavam usando um tecido camuflado que cobria seus bustos e era cortado ao longo de ambos os corpos. Mas a cada ataque que elas desferem com seus martelos, ambas têm suas saias de pano esvoaçantes para o lado, revelando todos os seus pedacinhos femininos totalmente à mostra, enquanto Jason vê isso de longe. Balançando a cabeça, ele não pôde deixar de sentir que todos no mundo dos 7 pecados capitais do passado também são grandes pervertidos. Assim como o clã das fadas, a maioria do clã gigante também não tem noção de usar roupas íntimas. Ao ver que os dois estavam brigando, Jason conseguiu sentir um cheiro estranho no ar e de repente, franziu a ponte do nariz, impedindo que o cheiro entrasse em seu nariz. Enquanto ele descobria de onde vinha o cheiro, afastando-se da briga de gatos de gigantas, ele soltou seu enquanto começava a falar com cheiro claro, enquanto franzia o rosto por causa do cheiro delas. Ugh, elas cheiram a merda completa. Eu posso sentir um odor horrível das duas, é completamente ridículo aqui. Depois de reclamar dos dois, Aiba então saiu enquanto falava em um tom curioso enquanto colocava seu dedo digital no queixo enquanto falava, quero dizer, eles podem cheirar assim. Quero dizer, onde o passado distante antes da Guerra Santa, então é de se esperar que os habitantes da cidade e outros cheirassem mal. Mas para alguém com sentidos aguçados como você, seria muito ruim para o seu nariz. Agora, é muito rude da sua parte comentar sobre nossos guerreiros daquele jeito humano. Antes que os dois pudessem falar, eles estavam bem alto no ar, a uma distância considerável, até que viram o rosto do líder com seu único olho, pois Jason estava muito distraído com os eventos anteriores para notá-lo no início, já que o encontro de ser enviado para outro lugar e Chaos o deixou mais do que um pouco perturbado com o encontro. Droll, também conhecido pelos humanos como Balor, é reconhecido como fundador do clã gigante, seu rei e um deus por alguns, de acordo com as lendas do clã. Droll é um gigante enorme, elevando-se sobre outros gigantes. Sua pele é azul claro, e ele tem 4 braços com o par normalmente posicionado tendo cada uma braçadeira. Ele usa calças laranja esfarrapadas com padrões de caveira no forro e tem uma bolsa laranja esfarrapada cobrindo sua cabeça. Ele também tem cabelo castanho. Ele está sem seu olho esquerdo, agora tendo apenas tecido cicatricial cobrindo a órbita. Droll é um indivíduo calmo que raramente fala, mas quando faz, o faz educadamente. Ele parece acreditar muito no destino e em colocar tudo o que você tem na batalha. Sendo um gigante, Droll possui muito orgulho guerreiro, como é notado pelos gigantes que em batalha é vergonhoso fugir por qualquer motivo. De acordo com os mitos dos gigantes, Droll era um ancestral altamente respeitado do clã dos gigantes, tendo desenvolvido uma dança sagrada com profundas conexões com a natureza e a terra. Desde a infância, Droll foi isolado de seu clã por seu tamanho anormal, olho misterioso, 4 braços e pele azul. Apesar disso, como o clã gigante valoriza a força acima de todas as coisas, eles celebram Droll como rei gigante. Enquanto Jason estava surpreso com sua aparência, ele conseguiu assumir o controle de si mesmo novamente enquanto falava calmamente com o gigante. Não estou desrespeitando seus guerreiros aqui, rei gigante, mas é só o cheiro que é o problema que estou tendo aqui. Isso e a aparência das outras raças serem pervertidas completas. Uma resposta como essa parece ter confundido Droll, pois ele pode ter certeza de que o humano na frente dele estava mais ou menos errado. E até mesmo verificar seu nível de poder o deixou um mistério, pois ele viu o nível de poder do humano com confusão, mas também com interesse. Força, 80.000. Espírito, 670. 675. 679. Fortalecimento da base em processo. Magia, 20.000 selado. Droll pareceu surpreso com a parte mágica enquanto esfregava os olhos enquanto Jason, sem perceber, perguntava preocupado com o rei gigante enquanto falava. Ei, cara, você está bem ou algo assim? Você parece bem falado ou algo assim? Droll olhou novamente para o humano, pois ele parecia um tanto indiferente ao que via e percebeu que a mesma coisa estava acontecendo, mas isso despertou seu interesse. Droll pensou consigo mesmo em um tom muito feliz ao ver uma chance única na vida ao ver o quão forte o humano era na sua frente enquanto pensava. Isso é absurdo. Enquanto seu poder mágico mostra uns decentes 20.000 comparáveis a uma fada normal, mas seu verdadeiro poder é selado por qual razão? Além disso, seu espírito é outra questão a se considerar. O que quer que esteja acontecendo com sua alma e espírito significa que ele está ficando mais forte com isso, mas mais ainda, um grande desafio para mim. Droll rapidamente checou seu nível de poder com seu único olho enquanto sorria, deixando Jason ainda mais confuso sobre o que estava acontecendo. Força, 103.000. Espírito, 4.000. Magia, 28.000.
Sorrindo gentilmente para o humano, ele então se apresentou enquanto tentava ser gentil, já que foi rude não se apresentar antes enquanto falava. Ah, peço desculpas, pois não percebi que não nos apresentamos. Eu sou Drolly, o rei gigante desta parte do reino, e você, humano? Levantando a sobrancelha diante da gentileza repentina, mas atribuiu isso à sua natureza de seu metaconhecimento, enquanto respondia da mesma maneira. Ok, eu sou Ulfol, um viajante errante de um lugar distante que duvido que você já tenha ido antes. Embora o que é que você gostaria que o rei gigante visse que sua mudança de tom significa que você quer algo, certo? Drolly nem se incomodou em ser enganoso, pois ele honestamente balançou a cabeça enquanto falava, ao mesmo tempo em que surpreendeu Jason enquanto falava. Sim, eu apenas desejo testar minha força contra você, Yu. Eu vi usando meu olho mágico o nível de poder que você tem, pois é estranho, mas ao mesmo tempo interessante para mim. Acontece que percebi que você tem um pouco de poder baixo, mas desejo lutar contra você, Yu. Ao ouvir isso, um sorriso irônico logo se tornou aparente no rosto de Jason enquanto ele falava com o rei gigante com uma expressão gananciosa enquanto falava. Se é isso que você quer, que tal tratarmos isso como um jogo, então Drolly? O jogo é se um de nós for nocauteado ou não puder lutar, o vencedor ganha algo do perdedor. Então, o que você diz, grande Drolly, o rei gigante, você está dentro ou fora? Drolly, por sua vez e com orgulho, nunca fugirá de uma luta ou desafio, pois faz parte da natureza do clã gigante. Como ele concordou imediatamente enquanto Jason sorria alegremente com a habilidade Ninja no game no Life, enquanto Drolly ignorava os arredores enquanto Jason falava. Muito bem, então Drolly, o rei gigante, que vença o melhor homem. O jogo começou. Capítulo 93. Ponto de vista terceira pessoa. Com um ataque repentino, o braço de Drolly balançou na direção de Jason em alta velocidade. Jason conseguiu proteger o ataque furtivo enquanto era arremessado a uma distância incrível do rei gigante pelo ataque repentino, tentando parar o impulso da força. Embora Jason tenha conseguido conter um pouco a força do tapa dado pelo gigante, ele ainda conseguiu cair no chão, fazendo um barulho alto de estalo enquanto era arremessado, enquanto sangue escorria de sua boca. Limpando-se e limpando o sangue da boca, Jason aproveitou o tempo para analisar rapidamente o dano que sofreu enquanto olhava na direção de onde Drolly certamente viria. Cough. Droga, isso doeu. Já consigo sentir os ossos dos meus braços quebrando só com essa força. Graças a Deus pela cura da imortalidade. Mas foi então que Jason ouviu altos ruídos de pancadas logo depois de vê-los a seus pés, enquanto seus olhos se arregalavam enquanto ele rapidamente se colocava em ordem e ia para o céu usando a peculiaridade, vou, se preparando para encontrar o gigante. Pensando consigo mesmo em um tom sério enquanto observa Drolly sobre qual ação ele deve tomar contra o rei gigante correndo em sua direção. Ok, Drolly é conhecido por sua força em batalha, então se for uma batalha de força, eu não acho que possa enfrentá-lo em seu poder a menos que eu me impulsione. Seu golpe normal de antes foi mais do que suficiente para danificar e quebrar meus ossos. Acho que é hora de começar a usar algumas das minhas habilidades. Foi quando Jason ouviu um som de palmas, então um estrondo incrivelmente alto foi ouvido abaixo dele enquanto a terra tremia violentamente. Assim que Drolly estava se aproximando, Jason percebeu que o chão abaixo dele começou a se mover quando ele percebeu o perigo e rapidamente se afastou dele quando, de repente, toda a paisagem se transformou em uma mão geoformada tentando esmagar Jason, mas ele conseguiu escapar a tempo. Observando toda a paisagem alterada, Jason pensou consigo mesmo em tom sério, anotando isso. O especialista em gigantes é o melhor do mundo para se manter no ar e ter uma vantagem maior contra os gigantes. Isso foi graças ao uso natural da magia da Terra pelo clã gigante Criação, mas Drolly Terra é superior à magia original do clã gigante ao usar a Terra. Chão, o poder inerente de Drolly que parece ser uma variante do poder padrão do gigante, Criação. Seu controle sobre a Terra é incrível e seu poder supera o de Matrona. Usando essa habilidade, ele foi capaz de mudar toda a paisagem da antiga arena de luta de Vaisel e a área ao redor em um labirinto gigantesco que se estendia por quilômetros com armadilhas elaboradas. E se restaurava quando danificado, facilmente invocando duas mãos gigantes que facilmente eclipsam a pedra a mãe catástrofe de Diana em tamanho, e pode criar golems de terra, tudo com alguns gestos simples de mão. Ele também é capaz de manipular as mãos gigantes para capturar rapidamente dezenas de inimigos. Combinando sua dança sagrada com sua magia de manipulação da terra, Drolly pode dissipar a magia da criação de gigantes menores devido à sua maior conexão com a terra. Chão parece ser idêntico ao poder padrão do clã gigante, Criação? Como ele difere de Criação ainda não se sabe. Como Criação, ele permite que ele manipule a terra e lhe dá uma conexão profunda com a natureza. Drolly também demonstrou usar o solo em conjunto com sua dança sagrada, cuja combinação lhe permite aumentar gradualmente seu poder e conexão com a natureza, e até mesmo cancelar as habilidades do poder básico, Criação, usado por seus companheiros de clã. Usando o poder mágico de terra, Drolly criou algumas técnicas usando seu poder. Manopla gigante, Drolly junta as mãos e estica os braços para invocar duas mãos gigantes de pedra da terra. E abraço gigante, Drolly gira as mãos em um movimento circular antes de juntá-las firmemente. As colossais mãos de pedra são similarmente unidas e prendem qualquer azarado o suficiente para ser pego dentro. Senpanjutsu, Drolly realiza uma série de gestos com os braços para invocar diversas plataformas levitantes da terra. Drolly Golem, Drolly cria um golem à sua semelhança a partir da terra. Ele pode aumentar a força do golem canalizando magia para ele. Esmagamento giga, Drolly estende os braços, implodindo o chão sob seu oponente em uma multidão de pedaços de terra, que ele usa para mirar e atacar seu alvo.
É o mesmo ataque que Matrona usou em Galan, mas em uma escala muito maior. E Giga Queda, Droli joga toda a terra que ele levantou com esmagamento Giga em seu oponente com a força de um meteoro. Metal pesado, Droli converte todo o seu corpo em metal que é capaz de suportar o Kami Shijiri de Meliodas. Dizem que ele pode se tornar tão duro quanto um diamante. Giga Pick Droli levanta um ponto específico de terra que ele converte em um diamante para empalar seu oponente. Giga Bloquel Droli cria várias mãos terrosas para reter seu alvo. Forma Gaia Droli levanta a mão para formar uma armadura de terra, tornando-a tão dura quanto diamantes, além de aumentar sua conexão com a terra e sua força física. Droli, vendo que Jason conseguiu escapar de sua manopla gigante, só conseguiu olhar para o céu, pois estava mais entretido com a ação enquanto falava. Entendo. Acho que ele poderia escapar por esse caminho, mas nem mesmo fugindo para o céu ele estaria a salvo de mim. Esmagamento Giga. Droli estende os braços, enquanto o chão abaixo de onde Jason estava começa a implodir na direção de seu oponente como uma multidão de pedaços de terra, que ele usa para atingir Jason enquanto pretende atacar seu alvo com a terra. Jason, vendo isso, rapidamente se opõe usando sua individualidade, força aérea, a fusão de suas individualidades de controle de ar e geração de vento, enquanto ele se opõe conjurando um tornado para refletir os destroços da terra que se aproximam e miram em sua direção. Entretanto, durante o reflexo do vento nublando sua visão, Droli aproveitou o momento para usar rapidamente os detritos flutuantes da terra para abrir um caminho para o céu o mais rápido possível para um dos maiores gigantes ao redor. Enquanto ele começou a usar metal pesado, para tornar sua pele tão dura quanto diamantes enquanto Jason estava distraído pelos detritos. Os destroços eram tão grandes quanto as próprias montanhas quando Droli os usou, considerando o tamanho do corpo e sua força correspondente. Enquanto Droli pensava que suas visões estavam baixas, Jason sempre sabia sua posição, pois ele tinha suas peculiaridades e pesquisar e digitalização, mas amaldiçoou sua respiração ao ver que Droli já estava se aproximando. Rapidamente evitando estar em seu alcance de ataque, ele percebeu que já era tarde demais, pois um punho gigante logo se tornou aparente acima dele enquanto Droli pretendia afundá-lo. Mas Jason contra-atacou com seu poder de força enquanto gritava para o rei gigante. Não seria tão fácil assim derrubar Droli. Ou então você seria o único a se arrepender. Faíscas azuis começaram a sair de Jason enquanto ele usava o One for All, 100% de poder total, enquanto ele igualava a força do rei gigante com a sua própria. Enquanto ambos os punhos colidiam um com o outro, causando uma onda de choque que se tornou aparente para qualquer um que estivesse por perto. Um som alto e estrondoso logo foi ouvido por toda a terra enquanto Droli parecia muito chocado ao ver o poder do nível começar a mudar naquele momento, pois sua força através de seu olho mágico facilmente eclipsou o seu em um segundo. Força, 80.000 x 75. Espírito. Fortalecer base em processo x75. Magia, 20.000 selado x75. Então foi o rei dos gigantes que foi mandado voando para longe de seu território natal do céu enquanto Jason o superava quando ele levou Droli a sério enquanto o rei gigante olhava para Jason em completo choque ao ver o que aconteceria enquanto ele pensava consigo mesmo. O que há com o aumento repentino de poder daquele humano? Todo seu poder aumentou 75 vezes o original. Ele é ainda mais poderoso do que eu sou agora. Mas foi então que Droli viu algo bizarro, pois viu Jason começar a mudar de forma, formando escamas douradas brilhantes enquanto seu corpo começava a se transformar e se metamorfosear diante de seus olhos. De repente, uma luz ofuscante chamou a atenção de Droli enquanto ele tentava cobri-la até que ele caiu longe do local ao cair no chão. Um grande criador perceptível foi formado quando ele caiu, enquanto ele começou a se levantar novamente, vendo que ele foi enviado. Mas a luz ofuscante certamente chamou sua atenção quando ele falou em confusão. O que foi isso no final? Aquela luz ofuscante. Talvez este Ufol seja um membro do clã das deusas, talvez então. Reagir. No entanto, seu momento de paz foi o silêncio, pois ele viu que isso não era algo que ele tinha ouvido antes em seus longos anos vivendo como um guerreiro. Mas então seus olhos certamente se arregalaram ao ver uma criatura que ele nunca tinha visto antes vindo atrás dele com o mesmo tamanho que ele, emitindo faíscas douradas de eletricidade por todo o seu corpo. Acima dele havia um ser de tamanho igual, com 3 cabeças, escamas douradas e 2 asas grandes, além de pescoços longos e finos, com cabeças estreitas e 2 caudas. Visto de trás, enquanto a criatura estava a algumas distâncias dele. Droli ficou em guarda ao notar o dragão em questão enquanto ele falava com uma voz rouca, mas profunda, surpreendendo o rei gigante com um choque claro, pois ele então descobriu quem era após alguma troca de palavras. Grr. Bem, então Droli, o rei gigante, vamos ver como você se sai contra mim nesta forma de monstro. Embora pareça que a aposta ainda está em vigor, você não acha? O que Jason fez foi usar a peculiaridade de transformação de Ghidorah com a gigantificação para facilmente se igualar ao tamanho do rei gigante e enfrentá-lo. Droli então estreita os olhos ao sentir que a pessoa chamada Ufol não seria um oponente exatamente igual, pois ele avançou quando de repente uma das cabeças atacou Droli no ombro. Um feixe condensado de eletricidade conseguiu atravessar seu corpo de pele de diamante enquanto ele tropeçava sentindo o calor latente do corpo no raio. Droli segurou seu ombro enquanto a dor o atravessava, pois o raio não apenas o danificou, mas conseguiu ferver seu sangue enquanto ele cerrava os dentes para Yu sem desistir, enquanto falava com Yu com um sorriso hahaha. Eu sabia que você era forte e pensava abaixo de mim, mas ser subitamente superado assim é humilhantemente óbvio. Mas foi quando Droli de repente chutou o chão em alta velocidade enquanto usava sua forma Gaia?
para se transformar repentinamente e usar uma armadura semelhante a uma pedra, aumentando seu poder enquanto agarrava Jason pelo peito, fazendo-o cair em uma montanha próxima, enquanto Drolly sorria de alegria sendo empurrado assim para as garras da derrota, apenas para voltar novamente para sentir o gosto da vitória do orgulho de seus guerreiros. Jason se esforçou para se levantar com suas asas assim enquanto fazia uma nota mental para si mesmo ao lembrar que nunca usa suas formas Kaiju. Ok, essa foi comigo. Eu sabia que entrar nas formas Kaiju me dá um grande impulso em força e defesa é bom, mas não vale a pena a menos que a velocidade seja aumentada com isso. Suspiro. Agora eu sei por que não uso essas formas em usos práticos. Antes que Drolly pudesse fazer qualquer coisa, todas as 3 cabeças começaram a lançar outro ataque, assim como o primeiro, enquanto um círculo elétrico se formava em suas bocas estreitas. Enquanto a energia elétrica começava a se transformar em uma esfera de energia condensada enquanto Drolly olhava para cima para ver outro ataque. Entretanto, graças ao seu orgulho de guerreiro, ele não fugiria de tal ataque, pois lutaria até o fim, enquanto falava gentilmente sobre o ataque. Entendo. A única opção real era a derrota, afinal. Assim, todos os 3 raios de energia elétrica condensada colidiram com Drolly a queima-roupa no rosto, enquanto uma cúpula de energia logo emergiu cobrindo toda a cadeia de montanhas, sendo destruída por uma luz dourada ofuscante à distância de todos na época. Quando a poeira baixou, Jason estava de pé acima do rei gigante derrotado, pois os ferimentos em seu corpo eram aparentes, assim como o de Jason, que também tinha sangue e danos, mas logo se recuperou drasticamente, pois o fator de cura da imortalidade já havia recuperado os danos causados pelo abuso de seu corpo. Tirando uma pequena porção cheia com uma pequena porção da fonte da juventude que ele pegou do clã das fadas do seu inventário, nem ele coloca um pouco na boca do rei dos gigantes enquanto ele esperava com um sorriso. Ele falou: ufa, cara, isso foi perigoso, Drolly. Mas como você admitiu a derrota, eu posso conseguir o que eu quero de você, mas vendo que você não vai se lembrar disso eu sinto que seria um desperdício. Além disso, você está inconsciente, então eu não acho que faria mal se você se lembrasse, contanto que você esteja nocauteado para esta parte. Foi quando Jason viu a mesma tela em que venceu pessoas usando sua habilidade NEM. Vencedor. Você ganhou o jogo contra Drolly. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Risada. Habilidades. Biologia gigante, olho mágico, terra, experiência, memórias, comandos. Capítulo 94. Ponto de vista de Jason. Vencedor. Você ganhou o jogo contra Drolly. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Risada. Habilidades. Biologia gigante, olho mágico, terra, experiência, memórias, comandos. Olhando para a tela à minha frente, não pude deixar de sorrir pelas recompensas que obtive nessa luta contra Drolly, o rei gigante, pois pude ver que a luta valeu a pena. Para ser honesto, se as outras raças fossem mais sensatas com os humanos e seus truques de versatilidade como minha habilidade, no game no Life, nem, elas nunca brincariam comigo. É por isso que uso a arrogância deles contra eles em situações como essas. Para as outras raças, eles veem a humanidade como uma raça abaixo deles e brincam com eles porque sabem que podem vencer. Eu simplesmente usei a mentalidade deles contra eles, pois me lembro da luta anterior em que Drolly também me subestimou. Mas só concordou comigo porque ele pensou que teria uma batalha decente em troca. A culpa foi dele por ser arrogante sendo uma mentalidade guerreira. Eles não são tão cautelosos quanto os humanos e também não são inteligentes comparados aos generais padrão porque não têm razão para temer os humanos como um todo. Outra ótima ideia que tive do mundo Hunter vs Hunter quando criei essa habilidade nem em mente é enganar outros oponentes em meus jogos, pois se eu lutasse com força, não tenho certeza se venceria completamente contra eles. Mas se eu jogar em uma situação mental diferente, então posso dizer com segurança que tenho uma vantagem superior, com meu conhecimento de outros mundos a meu favor. Já que eles não conhecem muitos assuntos como eu, graças ao mundo Danganronpa ser a esperança suprema, que veio com as vantagens de tudo que os humanos podem fazer. Caramba, eu poderia até forçá-los a jogar o jogo como Gibero fez contra Blank, com ele criando coisas a partir da minha aura, até que um de nós escorregasse e perdesse. Já que não conhece muitos termos como eu, ou copiar o que Blank fez e destruir o mundo pedaço por pedaço em um jogo de inteligência. Balançando a cabeça, percebi que havia uma falha na habilidade, e que se o inimigo do meu alvo desejado dissesse simplesmente venha e me ataque sem aceitar o jogo, isso significaria que a habilidade seria uma falha contra o alvo. Embora eu pudesse forçá-los com minhas peculiaridades de lavagem cerebral e nova ordem, não seria tão eficaz se eles não falassem ou se eu não pudesse falar se eles tentassem correr. Mas já chega disso e era hora de receber minhas recompensas do gigante. Com isso, limpei minha garganta e comecei a obter o que queria do perdedor Drolly, enquanto falava o que queria. O que eu quero do vencedor é reter sua memória de nossa batalha, além de obter biologia, terra e experiência de Drolly sem que suas memórias e emoções afetem as minhas. Assim que comandei minhas recompensas, a aura do espaço nem começou a se aproximar de Drolly, retirando dele tudo da sua biologia, incluindo a força do clã gigante, bem como seu olho mágico como bônus. Quando a aura do nem terminou de passar pelo corpo de Drolly, todas as recompensas estavam sendo transferidas para mim, pois eu sentia mais imagens de suas técnicas e experiências entrando em minha mente enquanto eu as processava, mas o máximo que eu sentia era em meus olhos, quando eles começavam a se transformar em outra coisa.
foi quando outra tela apareceu e senti uma mudança. Aviso, devido à biologia única de Drolly ser ainda maior do que a altura normal do clã gigante, ela permitiu que a peculiaridade gigantificação despertasse, desbloqueando assim outra transformação, gigante verdadeiro, junto com o bônus de aumento de força de 30.000 para seu nível de poder na base. Levantando minha sobrancelha, parece que a mudança que senti antes foi um despertar peculiar da gigantificação, que recebi do Monte Lady em My Hero Academia. Com isso, tudo desapareceu enquanto eu via os ferimentos de Drolly se recuperando, enquanto os outros gigantes notavam a destruição de tudo, pois viam seu rei ferido enquanto Drolly começava a acordar da nossa luta. Gritos altos de preocupação vinham da multidão para chamar a atenção de Drolly. Rei Babão. Drolly, o que aconteceu aqui? Rei, o que um humano está fazendo aqui? Rei Drolly, o que aconteceu? Assim que a multidão estava ficando inquieta, eu estava voando no ar usando a peculiaridade voo, enquanto Drolly anunciava a todos alguns anúncios, todos. Fiquem quietos. O que aconteceu aqui hoje? Seu rei foi derrotado em batalha. Suspiro. Ouvir a resposta de seu rei perdendo é uma grande surpresa para o guerreiro clã gigante, pois eles vivem para lutar e... O que acontece a seguir me pega completamente de surpresa, pois fiquei chocado com o que Drolly diz e faz enquanto se ajoelha diante de mim enquanto falava. Como decreto de nossas leis, se um rei for derrotado em um combate individual, reinará sobre o reino do clã dos gigantes quem vencer. Então, companheiros gigantes, curvem-se ao seu novo guerreiro, Rei Ufol. Você caiu. Você caiu. O que diabos aconteceu aqui? Embora essa fosse uma nova sensação de status repentino, nunca imaginei que derrotar o rei dos gigantes resultaria nisso? Foi quando ouvi Aiba falando comigo em um tom estranho dentro da minha cabeça, senhor, isso acaba sendo uma situação estranha? Mas isso pode ser uma boa oportunidade para nós? Acenando para Aiba em minha cabeça, pensei nos prós e contras de me tornar o líder do clã gigante, já que derrotei Drolly, e suas experiências também foram um grande bônus, pois entendi o layout da Terra e sua magia. Terra será útil junto com suas habilidades de dança, aumentando minha conexão com a Terra. As desvantagens nessa situação seriam que eu chamaria a atenção de todos os outros clãs, especialmente os clãs humanos, demônios, fadas, vampiros e deusas, no processo de querer descobrir quem é o novo governante aqui. Isso atrai atenção indesejada que pode ser boa ou ruim, mas também faz com que o clã gigante seja o mais forte fisicamente, ao lado dos demônios e da deusa, que são mais fortes do que eles, sendo o terceiro ou quarto clã com a fada logo atrás de nós. Isso poderia dar início a um novo acordo com eles no processo, já que o clã das deusas provavelmente tentará me convencer ou provavelmente usará sua magia de lavagem cerebral humana em mim no processo, mas isso não funcionará porque Excalibur está selado dentro de mim. Mas por outro lado, há algum benefício em ser o líder de um grupo de lutadores fortes aqui. Os prós são que ser rei deles provavelmente trará mudanças no processo, como fazer novas leis e coisas assim para eles. Inferno, talvez ensinar os métodos de construção usando sua magia baseada em pedras os ajudaria nas condições de vida. Deve haver alguns gigantes aqui que podem usar magia de encolhimento para ajudá-los a ficarem pequenos e mais fáceis. Ou eu poderia criar uma cidade grande para eles no processo, junto com alguma maneira moderna, bem menos moderna, para eles criarem. Então, dessa forma, posso ensiná-los a importância de criar algumas roupas para eles, mas também manter seus hábitos de guerreiro, ensinando a importância de recuar e o valor de suas próprias vidas conforme me lembro. Lembrando que os números do clã gigante pioram com o passar dos anos porque eles acham que as lutas valem a pena morrer e os pervertidos neste lugar, além do cheiro, também fornecem um parceiro de treino contra Drolly. No final, porém, tornar-me o líder deles não parece tão ruim, honestamente, porque os prós valem a pena, já que preciso de tempo para desenvolver minha magia de arca, criação e caos no processo de todas as coisas. Além disso, graças à absorção das experiências de Drolly que vem com suas memórias, eu sei as localizações gerais deste mundo, já que Drolly lutou em inúmeras batalhas da infância à vida adulta. Tenho que admitir que isso tornará as coisas mais fáceis para mim, me transformar em verdadeiro gigante com os controles motores de Drolly para ajudar. Sorrindo com isso, trago minha atenção para eles. Como eu disse a todos os gigantes enquanto eles olhavam para mim liberando meu, nem conquistador, para eles chamando sua atenção enquanto eu falava com eles. Agora me ouçam, gigantes, a partir de agora este lugar está sob meu reinado. E o Fall como tal, haverá algumas mudanças que alguns gostarão e outros não. Mas tenham certeza de que tudo ficará claro, pois todos vocês terão algo em troca, pois realmente liberam seus potenciais. Isso os convenceu, pois eles imediatamente se ajoelharam por mim, pois todos concordaram com minha regra, ao que parece, e Drolly também se ajoelhou. Parece que tenho algumas coisas para fazer que vão chamar a atenção das outras raças e a única coisa que consigo pensar é o que eles farão com alguém que tem a raça gigante sob o controle de alguém que sabe o que está fazendo? Eles os considerarão um aliado ou um inimigo? Para ser honesto, é hora de ver o que posso fazer e absorver tudo sobre este lugar para aprender mais sobre a cultura e as regras do clã gigante. Ponto de vista terceira pessoa. Quando Jazão se tornou o próximo rei dos gigantes e Drolly falou sobre sua batalha épica, os gigantes olharam para Jazão com admiração e para alguns com desgosto, pois achavam que haviam enganado o rei para que lhe desse o trono. Mas aqueles que o fizeram foram rapidamente espancados por Jason sem piedade, pois ele não queria perder tempo com suas brigas ou choramingos enquanto ele os enfiava na cabeça. Mas então Jason começou a ensinar ao clã gigante que havia mais usos para sua magia natural de raça, criação, enquanto ele lhes mostrava exemplos. Que eles podem controlar mais do que apenas pedras, ele mostrou a eles que sua criação pode controlar areia, lama, sujeira, aço, magma e pedras.
Enquanto os gigantes tentavam descobrir o quão mortal isso pode ser, enquanto Jason ensinava aos soldados o que eles podem fazer. Ele também os ensinou a serem criativos usando sua magia para moldar suas criações, mostrando-lhes algo semelhante à magia do Fairy Tail Maker, ao mostrar os usos para ela usando a magia que ele obteve de exemplos de Droll de outras séries como Terra, Escudo de Aço, Terra, Tiro de Magma, Terra, Colher de Aço, Terra, Caixão de Areia, Terra, Manopla de Pedra, Terra, Espada de Diamante, etc. Usando o poder da ciência e do conhecimento, os gigantes perceberam que podiam criar magia com suas criações, além de serem criativos na criação de seus estilos de luta únicos, o que lhes abriu os olhos para novas possibilidades, como nunca haviam sido guiados antes. Até Droll ficou impressionado com o que eles conseguiam fazer quando ele seguiu o que Jason estava fazendo usando sua magia criativa, o que fez Droll se perguntar por que ele mesmo não os criou, pois isso fez o espírito guerreiro em seu coração disparar de excitação novamente com a perspectiva de treinar para se tornar melhor do que com vergonha quando Jason estabeleceu algumas leis para os gigantes. Jason garantiu que os gigantes tivessem certeza de que morrer pela honra valeria a pena, mas não ao custo de fazê-lo constantemente, pois ele expressa os valores de outras coisas em vez de lutar o tempo todo, o que parece fazer com que os gigantes se percam nisso. Isso fez repensar como ensiná-los, conforme ele demonstrou a eles terra, base, enquanto os gigantes ficavam impressionados ao ver que sua magia pode criar lares, mas não tão detalhadamente quanto as criações de Jason, pois ele já conhecia os projetos para criar um. Certa vez, ele deu a ideia de que os gigantes poderiam criar seus próprios lares em vez de viver em cavernas durante a maior parte de suas vidas. Eles também queriam criar seus próprios lares, mas Jason também ensinou a importância da comida e das roupas para eles. Jason foi forçado a reclamar disso, pois teve que fazer tamanhos para todos e criar roupas para eles em vez de usar peles para se cobrirem, já que ele também ensinou isso aos outros gigantes no processo que não eram focados em batalhas. Embora poucos não gostassem da ideia, Jason os calou, pois eles poderiam criar novas roupas, novas armaduras de batalha ou até mesmo aprender a se curar sem saber do perigo. Eles rapidamente fecharam a boca para isso. Com isso surgiram algumas oportunidades de trabalho como caçadores de alimentos, assentamentos para roupas e armas, e marketing para os produtos dos gigantes na criação de materiais para os humanos, já que sua magia era perfeita para criar qualquer material baseado na terra que garantisse sua atenção, assim como as roupas. Até mesmo as casas que os gigantes criaram eram bonitas, mesmo que fossem feitas de pedra ou madeira para alguns que gostam da natureza. E Droll estava no comando do exército de seus soldados no Coliseu, feito para eles lutarem para ver quem era mais forte. Embora o próprio Jason tenha tido que lutar várias vezes por causa da necessidade dos gigantes de superar o humano que era mais forte do que eles, mas de forma divertida. Embora por causa dessas ações curtas que foram realizadas em um curto período de menos de 2 meses, isso chamou a atenção de outras raças agora. Enquanto isso, Chaos estava assistindo a tudo isso de sua dimensão de bolso, assistindo anime com um sorriso no rosto, vendo a mudança no clã gigante, de que tudo que eles precisavam era de alguém caótico para guiá-los. Capítulo 95. Ponto de vista terceira pessoa. Belial Inn. A capital mágica do mundo dos 7 pecados capitais foi onde eles tiveram uma reunião importante sobre um problema sem precedentes com um dos clãs. Mais especificamente, eles estavam falando sobre a repentina ascensão de poder do clã dos gigantes, enquanto seu líder falava seriamente. Aqueles membros do clã dos gigantes, onde eles são sempre tão engenhosos antes de produzir produtos como esses. Um dos membros do conselho trouxe novos talheres feitos com o GC do logotipo do clã gigante, criando-os como um garfo, uma combinação de garfo e colher. Outro trouxe outro utensílio com muitas facas diferentes para cozinhar, com diferentes maneiras de serem criadas, enquanto o outro falou desta maneira: sim, minha esposa comprou no mercado do comerciante, pois era do clã gigante e disse que era útil para cortar outros vegetais e carne com tanta facilidade. Isso é preocupante porque aqueles cabeças duras nunca foram capazes de pensar antes e, de repente, eles se tornaram um assunto das outras raças em 2 meses. Eles assentiram enquanto outro membro do conselho começou a falar com uma voz neutra para os outros em um tom calmo: sim, pelo que coletamos das pessoas que pagavam por seus bens, parece ser Droll, o rei dos gigantes. Mas quando o gigante ouviu isso, ele riu dizendo que Droll não é mais o líder. O silêncio encheu a sala ao ouvir as notícias enquanto aquela informação ia sendo absorvida enquanto o chefe do conselho falava quebrando o silêncio. Essa é uma notícia muito preocupante mesmo. Talvez devêssemos entrar em contato com esse novo rei deles para ver quem ele é. Todos os eleitores concordaram em passar para ver esse novo rei dos gigantes enviando um mensageiro? Moção aprovada. Com isso, o conselho enviará um mensageiro ao clã gigante para concordar em encontrá-los pessoalmente para ver quem é essa pessoa responsável. Árvore sagrada. Embora todo o incidente de seu tesouro sagrado estivesse agora mais seguro com fadas armadas guardando a fonte da juventude após todo o incidente com o Homem de Ferro contra o Rei das Fadas Gloxina, ele estava mais seguro agora do que nunca. Embora a ofensa tenha deixado uma cicatriz no orgulho de Gloxina desde sua aparente derrota nas mãos do Cavaleiro Vermelho e Dourado, ele aperta seu punho com força, pois nunca superará sua derrota nas mãos de um humano. Desde então, ele pediu a seus homens e mulheres fadas que descobrissem quem estava perto da árvore sagrada, que fosse um humano a ser interrogado ou, a menos que eles tirassem a fonte da juventude cortando seus membros, ou então os matassem para qualquer um que estivesse por perto no momento. Em sua sala do trono, ele olha para um relatório de um dos batedores de suas fadas enquanto o batedor começa a ler os relatórios repentinos dos outros clãs. Vossa Majestade,
Pelo que nossos batedores relatam, o clã gigante tem estado bastante ativo ultimamente com o marketing das fadas, humanos e homens morcegos vendendo seus produtos. De roupas, alimentos e materiais da terra que eles produziram vendendo para todos para alguns negócios. Gloxina, por sua vez, pareceu muito surpreso com a reviravolta repentina dos acontecimentos enquanto levanta a cabeça um pouco mais alto e coloca a mão no queixo enquanto fala consigo mesmo. O quê? Da última vez que verifiquei, o clã gigante não é tão inteligente a ponto de fazer isso? O que o rei dos gigantes Droll está fazendo conspirando com as outras raças? Foi quando o batedor continuou a falar mais sobre o relatório para seu rei. Eu concordo, majestade, que isso parece estranho. Mas de outras fontes, diz recentemente que Droll perdeu há 2 meses para seu chamado novo rei em um combate 1 contra 1, majestade? Um lampejo de surpresa foi expresso no rosto de Gloxina enquanto ele falava em um tom muito surpreso enquanto conversava com seu batedor. O quê? Droll perdeu para alguém? Isso é muito surpreendente considerando sua força. Eu acreditaria que seria o clã demônio ou deusa, mas outra pessoa? Eu preciso pensar mais sobre isso. Você pode deixar companheiro morador da floresta. O olheiro deixou a quadra enquanto Gloxina se perguntava sobre o desenvolvimento do evento. Enquanto ele fazia isso, outra fada se aproximava com um sorriso feliz no rosto em direção a Gloxina. Gereade é uma fada e irmã mais nova de Gloxina, o primeiro rei das fadas. Gereade tem asas longas, pois está usando um vestido mais curto e empunhando uma varinha de frutas. Ela também usa brincos que combinam com suas orelhas pontudas e asas, e uma varinha de frutas. Gloxina sorri ao ver sua irmã enquanto Gereade se aproxima do irmão com uma sacola, despertando sua curiosidade enquanto ele fala: Gereade, minha irmãzinha, o que posso fazer por você hoje? Gereade sorri ao revelar alguns bens que fazem Gloxina perder o sorriso enquanto ela responde mostrando-lhe algumas roupas enquanto fala: Olá, irmão deles. Eu vim com alguns presentes que chamaram a atenção das fadas. Estes são itens do clã gigante que eu ganhei por vender a eles algumas frutas e sementes em troca. Olha como esses vestidos combinam bem com a cor da minha cueca, irmão. Gloxina levanta a sobrancelha enquanto olha para as roupas e se pergunta por que as fadas precisariam de tais itens. Gereade continua explicando a Gloxina que muitas fadas estão comprando muito dos mercadores do clã dos gigantes em troca de algumas frutas ou sementes que estão dentro da floresta sagrada pelos itens em troca. Eles também negociam outros bens valiosos além de frutas e sementes. Eles também pedem algumas sementes de árvores de suas terras, certificando-se de que sejam únicas, mas também fornecem bons métodos para cultivá-las no processo. Quanto mais Gereade explica, mais Gloxina fica confuso com isso, pois pensa consigo mesmo enquanto sente as roupas que Gereade comprou. O que está acontecendo aqui? Por que aqueles gigantes pediram essas coisas em troca delas? Embora as roupas sejam surpreendentemente macias como seda, o que eles poderiam ganhar com isso? Talvez eu devesse visitar a casa do clã dos gigantes para ver esse novo rei eu mesmo. Sem saber o que aconteceu, Jason ordenou aos mercadores do clã gigante que negociam com as fadas que lhes dessem frutas que estão disponíveis apenas na árvore sagrada ou em outras partes da floresta. Dessa forma, quando chegar a hora, eles podem estabelecer suas frutas no futuro, e com seu poder mágico de criação, isso pode ajudar a fazê-los crescer graças à sua conexão com a terra. É uma pena que as fadas não tenham tido tempo de entender a ganância humana ou o marketing, já que Jason fez questão de monopolizar os bens e materiais das fadas que elas obtêm dos frutos e sementes de suas ofertas. Por toda parte, os gigantes mercadores são sempre seguidos por grupos, pois eles começam a vender seus itens por toda a terra para pessoas que são crédulas o suficiente para obter seus itens. Até mesmo os cavaleiros sagrados estão interessados em seus itens, algo nunca antes visto. Vidros, pratos, garfos, facas, colheres, garfos, espadas, minérios de ferro, minérios de ouro, minérios de cobre, armaduras, novos acessórios de vestuário, alimentos, peles, loções, shampoo, sabão e também produtos de sais duros, mas extremamente valiosos, pois não há como, nesta época, manter os alimentos crus e armazenados em pilhas. Os gigantes estão lucrando com todo tipo de coisas das outras raças, que geralmente são sementes, ouro, comida, peles, livros de magia, armas mágicas e até mesmo as informações mais importantes em troca de seus novos produtos de outro mundo. Com os gigantes, eles podem alcançar lugares difíceis de alcançar por causa de seu tamanho, bem como conseguir mais itens pessoalmente. Além disso, planejar roubar um enquanto eles estão em grupos de 6 é suicídio puro, pois será necessário um exército de humanos, fadas, vampiros e homens-fera para derrubá-los com suas novas técnicas de ser criativo com seu poder mágico, criação e ensinamentos. Mesmo agora, graças à influência de Jason, os gigantes de todas as eras estão admirando o uso uns dos outros em áreas que envolvem a terra. Rocha, lama, areia, pedra, aço, magma e diamantes em seu arsenal são muito úteis, mas com livros de magia sendo fornecidos e copiados, os gigantes de repente ganham novos usos para aplicar. Os gigantes a princípio pensaram que era inútil estudar, mas com Jason ensinando-os com seu talento de professor supremo, tornou-se ainda mais possível que eles se interessassem por outro assunto. Mas o melhor para todos os gigantes é que todos eles aprendem a lutar e usam seu estilo de luta como base para ter um melhor desempenho em suas posturas. Esse tipo de coisa levaria anos para os gigantes se desenvolverem tão rápido em menos de 2 meses, quase impossível. Mas nenhum de seus líderes é inteligente ou carismático para fazer as pessoas se moverem. Com os talentos de Jason de a esperança suprema, e alguma manipulação aqui e ali, levou menos do que o necessário para colocá-los em ação. Embora os gigantes ainda gostassem de sua força física, eles valorizavam seu conhecimento em aprender novas informações para melhorar e com Jason, ensinando-os a fazer roupas corretamente além de livros, para que tivessem sucesso em seus trabalhos.
Ponto de vista de Jason. Atualmente estou dentro do meu escritório lidando com a papelada de todos os lucros dos gigantes com os itens que obtivemos das ferramentas de outras raças de humanos, fadas e homens-fera. Até agora não houve problemas de eles serem atacados e os objetos de valor do lado humano são ótimos. Os livros de magia deles foram todos valiosos, especialmente as pessoas que vivem dentro do Belialin. Essas pessoas são realmente fáceis de ler, pois subestimaram as necessidades do gigante e com meus suprimentos, elas não têm noção de negócios. É muito fácil para mim coletar seus livros de magia para lucrar com isso. Embora eles dessem a eles os básicos, os outros são realmente úteis, especialmente com os produtos de mercado de loções para as mulheres das pessoas mais poderosas. Eles distribuem cópias dos livros de magia de seus maridos. Pelo menos foi isso que os mercadores de gigantes me deram sobre as compras, mas pelo menos esse é um método eficaz de usar os gigantes para torná-los eficazes. Além disso, graças a uma das últimas compras dos magos ou cavaleiros sagrados, comprei algumas armas de diamante para trocar por um dos livros que eu queria ter em mãos. A primeira seria a mágica sobre mudar o tamanho de humanos ou objetos, também conhecida como tamanho M. Mas usamos essa mágica para mudar o tamanho dos nossos produtos, como fiz com a fonte da juventude, muito conveniente e engenhoso ao mesmo tempo. O outro da capital mágica de Belialin era sobre algo que eu queria que a magia manipulasse, gravidade M. Se essas pessoas de Belialin percebessem a verdadeira importância e valor deste livro mágico, poderia ser útil para treinar soldados que podem se igualar às outras raças com o tempo. Ou mesmo manipular a gravidade do peso dos objetos ao redor deles poderia ser perigoso, alterando sua gravidade para zero. Suspirar? É verdade que esses caras não são muito criativos para explorar o uso da magia, mas o que posso fazer sobre isso é que eles são idiotas. Não posso dizer que não estou me divertindo usando gravidade M, mas com certeza é útil ensiná-lo aos gigantes, já que eles estão acostumados a ter lutas extremas. Mas nos certificamos de usar um campo de anel para ajudar no treinamento de gravidade como em Dragon Ball Z. Embora os gigantes estejam tendo dificuldades em usar o gravidade M, eles estão se acostumando mais ao tamanho M, como uso secundário para que quase tudo que os gigantes possam aprender. Ao ouvir um som de batida, vejo Droll entrar em sua forma pequena, mas ainda um sujeito muito alto, enquanto ele fala comigo com um sorriso. Olá, Rei Yu. Vejo que você está quase terminando seus relatórios sobre os trabalhos em papel? Rindo do gigante com minha velocidade rápida, já estava pronto em menos de 20 minutos, enquanto eu respondia a ele. Não, foi muito rápido para terminar. Então, o que te traz aqui, Droll? Há algum problema com os assentamentos ou há outro desafiante de novo? Droll por sua vez ri disso enquanto me responde de uma maneira sincera enquanto balança a cabeça enquanto traz uma bolsa com ele usando um dos braços, hahaha. De jeito nenhum, Will, eu ainda estou treinando minha força, bem como fortalecendo meu poder mágico, bem como treinando minhas habilidades criação, diamante e criação. Magma. Não, mas você tem uma bolsa de admiradores e apaixonados, senhor. Vendo uma sacola, eu só pude suspirar ao ver a grande sacola de cartas de fãs enquanto eu abro a sacola, vendo corações de selos de amor enquanto eu falava novamente. Suspiro, de novo? Quero dizer, há muitas mulheres gigantes se apaixonando por mim por causa da minha força, mas isso está ficando ridículo, Droll. Tipo, sério. Droll por sua vez riu da minha situação enquanto ele respondia honestamente a resposta que eu já sabia, hahaha. Bem, você sabe o que dizem Will, eles amam guerreiros fortes. E considerando que sua mulher solteira e poderosa geralmente se aglomera em direção aos fortes. Meu caso era que eu sou muito grande e estranho, não mais hahaha. Eca, não ajuda em nada, Droll. Mas pelo menos eu me pergunto como as outras raças vão lidar com isso, mas pelo menos minha, armadura suprema, conseguiu absorver o poder mágico. Pelo menos eu tenho energia infinita de magia agora, tornando o poder mágico de Merlin é infinito, meio inútil. Então, novamente pode valer a pena o risco quando a oportunidade se apresentar. Bom, faz apenas 2 meses que me pergunto como as outras raças estão reagindo à minha ação. Foi quando ouvi um sinal sonoro de uma das nossas muralhas de guarda terrestre da recém-construída Nação dos Gigantes, enquanto ouvia nosso batedor responder, Senhor, temos um grupo de cavaleiros humanos querendo invadir nossa casa Neo-Megadozer. Qual é sua resposta a esse líder Yu? Agora eu estava me perguntando qual dos idiotas iria atacar. Talvez eu também pudesse vê-los. Capítulo 96. Ponto de vista de Jason. Finalmente ficando entediado de não fazer nada, finalmente consegui ver o que está acontecendo quando vi a entrada principal do Neo-Megadozer, que tem uma parede de diamante de verdade para defesa, enquanto me deparo com soldados gigantes de tamanho humano. Enquanto eu os cumprimentava, vi que eles me saudavam enquanto me respondiam com Droll seguindo atrás de mim enquanto eles falavam, Senhor Yu, Senhor. Nós vimos as forças humanas vindo para nossa terra exigindo de nós. Levantando minha sobrancelha, fui ver o que as pessoas queriam de mim, enquanto via seu líder exigir de mim enquanto falavam, seu companheiro humano. Diga a esses malditos bárbaros para nos deixarem entrar para roubar suas coisas. Siga meu site e eu prometo que você pode se tornar o maior sob meu controle para seus bens. Que porra é essa? Foi quando ouvi Aiba responder a mim tão confusa quanto ela falou dentro da minha cabeça, Senhor, eu sei que tem gente idiota por aí, mas esse homem está falando sério? Respondendo igualmente confuso a Aiba, falei com ela em um tom inseguro, não tenho ideia do que eles estão fazendo? Poderia muito bem perguntar a eles? Limpando minha garganta, comecei a falar com eles no tom mais áspero possível enquanto os encarava liberando minha pressão mágica para eles. Kof, desculpe, mas o que exatamente vocês estão fazendo na minha terra, invasores? E o que diabos vocês querem dizer com suas palavras que vão invadir meu reino do clã gigante?
Olhando para a surpresa clara deles, consegui prever que eles tentariam me convencer a dar suas coisas de graça, pois eu estava tão farto deles. Eu nem me importo de que reino eles são, pois comecei a colocar minha mão na testa, pois eu estava tão farto deles. Virando minha cabeça para Drolly, pedi que cuidassem deles enquanto eu dizia a ele em um tom entediado, suspiro. Drolly, você pode me fazer um favor e cuidar deles. Quero ver o quanto você fez com suas novas habilidades. Drolly retorna com um largo sorriso enquanto fala comigo, enquanto se prepara para usar sua magia neles enquanto começa seu ataque. Ah, muito bem, então Rei Eel será feito. Além disso, eu sempre quis testar isso em meus inimigos. Terra, tsunami de magma. Começando sua dança. Ele começou a se mover ao redor da terra enquanto o exército na nossa frente via o que estava acontecendo enquanto a própria terra começava a rachar e o magma derretido subia da superfície da terra enquanto o exército de humanos olhava aterrorizado. A onda de magma irrompeu como um tsunami, seguindo em direção ao exército enquanto eles tentavam fugir, mas então, do outro lado, uma parede de pedra surgiu do chão, bloqueando a saída deles, enquanto eles começaram a gritar de terror. O magma então os engoliu inteiros e os derreteu vivos, enquanto o próprio solo os consumia, juntamente com o muro de pedra que o cobria, como se nada tivesse acontecido com nossos portões da frente ou com o solo. Tudo parece normal novamente, apenas um pouco de grama queimada, mas então os outros gigantes começaram a dançar, rejuvenescendo o solo enquanto a grama começava a crescer novamente em uma pasta rápida. Perfeito. Vejo que as frutas e sementes do clã das fadas estão finalmente dando frutos, sem trocadilhos. Mas a prática de fazer o solo de cultivo perfeito infundido com os grãos mágicos da terra do clã das fadas. Ao fazer os gigantes praticarem o uso do próprio solo do clã das fadas, os gigantes podem aprender a usar plantar M no futuro, já que eles estão muito em sintonia com a natureza. Em breve, eles finalmente alcançarão o nível de Ninja Shirama de Naruto. Em breve o jutsu da planta se tornará realidade. Agora, se eu pudesse usar a destruição planetária de Madara usando minha criação a mal posso esperar para enviar meteoritos. Todos, inclusive eu, estão aplaudindo Drolly pelo trabalho bem feito, pois ele conseguiu um melhor controle de sua magia, como eu falei com ele. Drolly, você certamente melhorou muito mais do que eu pensava ao se acostumar com esses novos usos da magia do seu clã. Posso ter certeza de que você ficará mais forte no futuro, eu simplesmente sei disso. Drolly riu disso quando vi algumas corujas vindo em minha direção. Ah, o Sistema Universal de Mensageiros Medievais do Mundo SDS. Corujas correio que trazem a correspondência para aqueles que são nobres. Pegando as letras, vejo que algumas delas pertencem a cada um dos clãs e quero dizer todos os clãs. Até mesmo o clã da deusa e do demônio parecem estar interessados no meu pequeno Neo Megadozer. Abrindo-os do lado humano, consigo ver que eles estão enviando um grupo de pessoas de Belialin para cá querendo estabelecer um sistema de troca conosco. Esperava honestamente, mas queria que eles viessem antes. A próxima é do clã das fadas, pois é endereçada a Drolly. Acho que eles devem ter querido enviar esta correspondência para o líder anterior. Lendo o conteúdo da correspondência na carta, eles queriam saber quem é o atual rei do clã gigante e queriam marcar uma reunião comigo para saber por que estão vendendo suas terras. Esse rei das fadas é meio alheio, não é? É apenas para lucrar com eles e essa é uma pergunta inútil de se fazer, mas talvez eu possa extrair o máximo disso. É um truque que muitas pessoas estão dispostas a fazer para obter informações para pagar custos ridículos. O próximo é o Homem-Fera querendo se tornar parte do território do clã dos gigantes, já que eles foram isolados do mundo humano. Não é uma oferta ruim, na verdade, eu recebo soldados Homem-Fera ou Mulher-Fera únicos com seus sentidos e metamorfoses sob mim. Eles poderiam ser realmente úteis. Além disso, o Neo Megadozer poderia usar alguma diversidade de raças diferentes no meu reino, já que raças diferentes são úteis sob uma força para fornecer uma sensação única de versatilidade em um reino. Exemplo principal dos 7 pecados capitais, por exemplo, já que eles consistiam em raças diferentes. O outro é do ramo subserviente do clã vampiro para o clã demônio, pois eles são seus servos e mensageiros. Os demônios querem nos recrutar para suas fileiras, é isso. Fale sobre uma negociação ruim da parte deles. Mas eles disseram que um representante demoníaco poderá vir em alguns dias para falar sobre o acordo ou nossa subserviência a eles. Sim, isso não está acontecendo. Mas se isso derem uma briga, eles terão que tentar algo diferente, já que estão me oferecendo uma chance de falar. Honestamente, porém, dependendo de quem eles enviarem, pode mudar como negociaremos no futuro. Mas se eles oferecerem alguns solos do inferno ou do reino demoníaco, talvez eu consiga fazer os gigantes usarem magia de ataque terrestre baseada em escuridão ou algo mais. Mas preciso comprar algumas para testar as ideias, então vou deixar isso em espera por enquanto. Quanto ao clã da deusa, eles querem, em outras palavras, querem sua lealdade a eles e oferecem proteção em troca, bem como espalham sua cultura para os gigantes. Mas a questão é que, embora não haja palavras sobre o que queremos, apenas esperamos que eles sigam o que querem. Isso é um péssimo negócio para eles, apenas esperarem coisas. Esses seres poderosos sequer têm uma coisa chamada negociação básica? Eles não disseram o que receberemos, apenas sua proteção e servidão basicamente. Mas de jeito nenhum vou deixar aqueles demônios com asas brancas virem aqui só para espalhar suas besteiras de lavagem cerebral em mim ou nos gigantes daqui. Eles podem tentar parecer pacíficos e alegres, mas eu conheço a natureza deles e sei que querem controlar a situação. O motivo é a magia de lavagem cerebral que eles usam para fazer isso passar por fé. Agora parece que todas as raças querem esse pedaço dos meus produtos e o aumento repentino e constante de poder no meu reino de Neo Megadozer. Hora de fazer algumas contramedidas só para ter certeza, pois falei seriamente com Drolly, pois isso chamou sua atenção para ele. Drolly, você pode fazer uma sala de reunião para nós usando solos sagrados usando meu sal para replicar a sala. Tenho uma reunião interessante para criar com todas as raças.
Certifique-se de que seja em uma área isolada. Droll, vendo minha expressão séria, ele assente enquanto fala de volta para mim. Eu vejo Sua Majestade e eu trarei alguns de nossos guardas de elite junto, para ter certeza de criar as contramedidas. Com isso, ele foi embora enquanto eu comecei a usar criação para criar papel e caneta para escrever de volta para os líderes e representações das outras raças. Enquanto eu estava escrevendo, mencionei o fato de que as outras raças também estarão lá para ver o que querem com o novo rei dos gigantes. Além disso, esta reunião será feita para garantir que todas as partes digam o que querem. E para aqueles que querem se aliar, ouvirei seus apelos antes de tomar qualquer decisão de se juntar ou serei completamente neutro. Mas também responderei que é melhor que tenham algo a oferecer ao meu reino em crescimento. Não vou deixar que a merda deles fique no meu caminho. Ou eles me dão algo para oferecer que vale a pena me aliar, senão você não ganha merda nenhuma. Esses serão meus termos que os farão pensar. Mas isso também os forçará a me dar algo que vale a pena dos outros produtos que temos. Altamente improvável, mas os únicos que eu gostaria são algo extremamente valioso para eles, como Merlin enganou a deusa e o clã dos demônios. Escrevendo e enviando de volta ao remetente, as corujas começaram a deixar a área de volta para seus donos originais, enquanto Aiba aparecia para falar: Jason, Senhor, você tem certeza de que se encontrarem todos seria a coisa mais sensata a fazer? Olhando para Aiba e então voltando minha atenção para ela, balancei minha cabeça antes de responder a ela com um sorriso trêmulo. Honestamente, espero que eles lutem pelos pescoços um do outro quando perceberem o que pretendem fazer. E francamente consegui marcar um horário e um lugar para eles, me dando uma vantagem quando forem lutar. Mas o que eles não esperam é que eu os desfaça e os force a obedecer. Aiba pisca para mim com isso enquanto invoca uma tela de dados vendo o que tenho em mente enquanto ela fala comigo. Entendo. Você está planejando usar sua habilidade nem para selar os poderes deles e forçá-los a obedecer. Mas na verdade, se eles começarem a ficar hostis, você vai roubar tudo deles e pronto. Acertei tudo até agora? Acenando mais uma vez para minha brilhante Aiba, comecei a falar com ela enquanto observava a Terra a uma grande distância enquanto falava com carinho. Sim, até o Caos está decidindo mudar seu mundo com as informações que ele conseguiu. Então, se ele está fazendo isso, qual é o ponto real para nós deixarmos o personagem importante viver? Neste ponto, estamos praticamente roubando dele se eles lutarem de volta. Mas se vamos lutar se eles não veem as coisas do nosso jeito, então a violência é nossa única resposta. Não vou deixar que algum ser sobrenatural me diga o que fazer. Além disso, com minha armadura suprema, juntamente com minhas outras habilidades com a habilidade de selamento, ligado com alguns clones, terei certeza de fazer isso terminar a meu favor. Se esses personagens acabarem sendo muito importantes, eu vou culpar o clã da deusa e o clã dos demônios matando-os aos outros para as outras raças. Essa ideia forçará o clã da deusa a tentar apaziguar o outro clã enquanto os demônios retaliarão em troca, forçando todos a uma guerra santa. Com a Guerra Santa, os clãs dos demônios e das deusas acabarão de uma vez por todas se eles tentarem. Agora eu só preciso criar alguns encantamentos para detê-los, bem como garantir que eles não fiquem selvagens no começo. Hora de rever aqueles encantamentos mágicos do Serafim do Fim e ajustá-los para as outras raças. Capítulo 97. Ponto de vista de Jason. Tudo foi perfeitamente preparado nesta sala e nosso entorno deve estar pronto para funcionar. Os encantamentos devem ser capazes de deter os demônios e o clã das deusas em suas armadilhas. Assim como os explosivos e o campo anti-magia devem impedir o uso de magia por humanos, demônios e membros do clã das deusas. Quanto ao Rei das Fadas, eu me certifiquei de que este lugar não foi feito com nenhuma força vital para ele usar, já que as fadas dependem muito da vida vegetal para lutar. O que elas fariam em uma área completamente coberta de sal? Algo que está em meu domínio para o conquistador. Com isso vi que era hora e esperava que as bombas atômicas, assim como os encantamentos nesta sala, parassem a maioria das forças que ousassem ativar suas habilidades. Como medida de segurança, porém, tenho um dos meus reatores Arc pronto para detonar, assim como usar o destruidor de oxigênio. Aquele usado para matar Godzilla destruindo moléculas de oxigênio liquefazendo a maioria dos tecidos vivos. Quero ver se essas raças vão se recuperar disso enquanto tentam se curar de algo que foi e continuará, pois precisam de oxigênio para sobreviver. Para estar no lado seguro, eu já entrei na minha armadura suprema, para ter uma chance melhor de sobreviver a essa bagunça. Como já passou do meio-dia, não preciso que um dos poderosos deles vá todo, luz do sol na minha bunda. Só para ter uma vantagem injusta, criei uma nova habilidade de espaço nem da minha classe de conjuração que é extremamente eficaz, mas ao mesmo tempo não é realmente para ninguém além de mim. Sem poder, sem direito, uma habilidade espaço nem com as regras de qualquer poder que não seja nem não funcionará no poder do espaço ocupado dentro do do usuário. E eu uso minha da armadura suprema para alimentá-la, pois é meu nem posso ignorar essa regra. A única condição para ativar a habilidade é que o usuário utilize energia desconhecida para atacar ou se o usuário se sentir assustado diante de tal força que possa lhe causar dano. No entanto, se alguém que tem nem puder usá-lo livremente aqui, então não é exatamente sem alguma fraqueza, ou eles podem distorcer o espaço. Se fosse no mundo Hunter vs Hunter, mas em qualquer outro lugar é um jogo livre. Mas eu tenho que obter a habilidade do demônio superior e forçar uma lavagem cerebral no mago mágico que eles trouxeram de Belialin. Foi quando ouvi Aiba dentro da minha cabeça enquanto ela me respondia em um tom tranquilizador enquanto falava: Jason, senhor, terminei com a máquina de alteração de memória e lavagem cerebral. Ela está conectada ao programa Neoworld depois disso. Desastre de farsa com Anjo da Destruição em Serafim do Fim, eu me certifiquei de reforçá-la com alguns encantamentos.
Também certifique-se de que eles tenham uma parte da sua peculiaridade, absorção, como você diz, e teste os sistemas. Perfeito. Embora eu possa não gostar da ideia de fazer lavagem cerebral em alguém para fazer minha vontade, isso pode ser uma exceção aqui, porque Belial ou alguém em uma posição de poder mais alta poderá me dar todas as suas informações confidenciais. Além disso, quero testar alterando completamente a memória de um demônio seria útil. Embora eu goste de acreditar que minha tecnologia e magia são ótimas, não sou incrivelmente forte, mesmo com a plectra de habilidades que adquiri. No entanto, os gigantes aqui são fortes, eu gostaria de uma raça que tivesse mais poder físico como os demônios. Enquanto os membros do clã das deusas seriam ideais, eu prefiro não tê-los porque eu prefiro não ter alguém que faça lavagem cerebral em alguém se afastando da minha versão. Francamente, no entanto, o que aprendi na minha jornada até agora é o fato que continua verdadeiro. Quando uma maneira é protegida, o que parece impossível, ela é sempre falível contra outra coisa. Um cofre mágico que durou séculos não pode ser aberto a menos que com magia, a menos que essa pessoa use explosivos. Esse tipo de coisa geralmente é o que acontece no final. Abrindo a entrada da porta, vejo que o convidado veio comigo usando a portão de dobra. Quando eles chegaram aqui, do lado do homem-besta vejo um líder lobo. Do Belial vejo outro grupo do velho, como esperado, mas os outros são mais divertidos com quem trouxeram com eles. Do clã das fadas Gloxina. Do clã das deusas Elizabeth e Mael, muito assustador, mas não tanto quanto esses caras. Do clã demônio veio Derieri Melazula e ele era alguém que eu não esperava que viesse, mas ao mesmo tempo, talvez fosse uma escolha sábia por seu poder. Meliodas. Assim que eles entraram, todos eles explodiram com seus poderes mágicos, mais especificamente o clã das deusas e dos demônios, pois seu ódio era muito forte. Então havia o rei das fadas como se eu tivesse matado seu ancestral ao lembrar que ele encontrou seu culpado de quem foi que veio e levou sua fonte sagrada da juventude. Há memórias maravilhosas se tornando imortais. Suspirar, imaginei que viria dessas raças patéticas. Bem, é hora de ativar a armadilha, então, vendo que nem viemos para conversar sobre tudo, mas esses idiotas acham que podem entrar e passear como se fossem donos do lugar, e nem conseguem ficar calmos por causa desse suspiro. Assim, a câmara em que todos nós estávamos de repente foi ativada, pois conseguiu desativar as usinas de energia na sala, pois a pressão de seu poder mágico desapareceu repentinamente. Tenho que agradecer aos caras do Serafim do Fim por criarem encantamentos contra demônios e anjos. Nesse momento todos estão olhando na minha direção, pois já usei meu portão de dobra, capturando os líderes humanos dentro do meu laboratório, cheio de meus robôs prontos. Junto com toda a habilidade do espaço, nem sem poder, sem direito, é ativada. Nenhum outro poder além do meu está funcionando, e como usuário, posso usar todo o meu poder livremente. O clã da deusa e o clã do demônio olharam para mim totalmente cientes de quem era o único, e eu só precisava que eles mostrassem provas de poder para chamar a atenção dos outros clãs. Afinal, o que é mais crível além de uma grande luta ter ocorrido envolvendo as potências para lutar? Mas na realidade, embora uma grande explosão seja o suficiente para acabar com eles. Quero dizer, o que os outros clãs pensariam que todos eles foram mortos por um humano é risível, mas se eles foram colocados aqui e mataram o novo rei do Neo Megadozer no processo, então levaria outros a pensar que apenas suas orgulhosas raças do clã demônio ou da deusa são as únicas poderosas o suficiente para realizar sua tarefa. É o quanto eu espero que sua arrogância e orgulho reajam após essa série de eventos acontecer. Para minha sorte, eles não têm nenhuma previsão futura que lhes diga o contrário, mas primeiro pensei. Quem tirou a luta foi o líder dos homens besta para representá-los e o antigo grupo humano dentro das masmorras com encantamentos cheios de poder para garantir que eles não usariam sua magia. Aproveitando a oportunidade, corri até Melazula enquanto ela tentava usar sua famosa escuridão, mas só vi choque estampado em seu rosto, pois ela não conseguia. Enquanto eu falava friamente com ela, sua habilidade Portão do Inferno é muito confiável. Obrigado pelo poder. Usando o All for One nela, a aura de sua habilidade foi retirada à força, pois sentiu o novo poder de Portão do Inferno? No momento em que Dreyari veio correndo em minha direção enquanto ela lutava, seu desgraçado. Como você OUS a lutar? Isso foi interrompido quando eu liberei completamente o poder de One for All, 100% poder total, agarrando sua cabeça enquanto eu lentamente a esmago enquanto ela se debate para escapar do meu alcance. As batidas na minha armadura não eram um problema com ela, mas minha barreira graças à peculiaridade, voo, faz com que seus ataques pareçam inexistentes para mim. Mas por outro lado, pode ser que eu esteja usando todo o meu poder no começo. Independentemente disso, seus comandantes têm que ir antes que eu faça uma lavagem cerebral em ambos. Sim, pretendo fazer uma lavagem cerebral nesses dois para descobrir seus segredos no reino demoníaco e possíveis aliados forçados no futuro. Posso ter sido gentil no passado, mas esses dois provavelmente mataram muitas vidas inocentes em sua vasta vida sem nenhum cuidado? Então acho que limpar suas memórias e implantar novas seria uma maneira de se livrar desse problema pela raiz. Além de ter subordinados incrivelmente fortes como eles, poderia ser útil em outros mundos. Posso ser forte aqui, mas poderia usar uma ajuda mais confiável no futuro e não deixar tudo para a Aiba o tempo todo. No mundo baseado em tecnologia, certamente estarei bem no topo, mas mundos mágicos como esses, hein? As probabilidades são injustas, pois pode envolver conceitos de magia e coisas do tipo. Quanto ao motivo de Meliodas não estar me atacando, eles estavam lidando com os anjos, e apesar de seus poderes mágicos terem desaparecido, o poder físico não desapareceu, mas ele está muito ocupado lidando com os anjos para ser um problema para mim. As duas demônios femininas Drerieri e Melazula estão presas nas palmas da minha mão enquanto o rei das fadas Gloxina aponta sua lança para mim, falando comigo. Seu cavaleiro bastardo. Você é aquele que
Ignorando-o, comecei a coletar amostras de sangue de Meliodas que o clã das deusas forneceu preciosamente enquanto lutavam com unhas e dentes. Eles estavam tão focados em matar o filho do rei demônio que deixaram uma ameaça maior como eu viver. Com o sangue de Meliodas, posso praticamente criar exércitos de clones deles em prontidão com meu conhecimento e recursos. Mas primeiro pensei. Foi então que perguntei a Aiba enquanto começava a sair dali usando minha nova habilidade Portão do Inferno? Vendo a raiva no rosto de Melazula quando ela percebeu que eu roubei sua habilidade de viajar de volta para minha antiga casa na Floresta dos Sonhos Brancos. Esse era o lugar onde eu pretendia que a Aiba instalasse o programa Neoworld, pois eu mantinha minha habilidade enquanto avançava para a segurança enquanto eu batia no Rei das Fadas na direção deles enquanto falava com eles, já que eles ignoravam minha presença, pois eu estava usando o tempo todo, diminuindo minha presença para eles o tempo todo. Foi quando falei com eles que eles finalmente viram minha presença, enquanto eu falava friamente, mas felizmente ao mesmo tempo para eles. Bem, eu deveria falar de paz com vocês, mas me parece que vocês preferem morrer, mas saibam que suas mortes serão o catalisador na criação da Guerra Santa. Com isso fechei os portões do inferno, enquanto um clarão de luz brilhante irrompeu enquanto ouvia os gritos do demônio. Anjos e fadas enquanto os dois demônios em minhas mãos olhavam horrorizados eliminando possivelmente as maiores ameaças a eles. Então, usando meus Hulk Boosters em casa, eles começaram a contê-los enquanto eu sacava a Excalibur, pois eles sentiam o peso da magia do caos dentro dela. Enquanto Dreriari sentia medo pela primeira vez, o quê? O que você vai fazer conosco com isso? Caos, barra de apagamento da realidade, ponto. Porra, mesmo usando um pequeno tempo usando a lâmina exaustivo, pois com um golpe da espada eu usei a habilidade Caos, para apagar os mandamentos de seus corpos, pois eles viram os mandamentos sendo apagados. Caindo de joelhos enquanto sentia o que o caos significava, meu corpo falharia, pois eu não conseguiria segurar o poder por alguns malditos segundos. Mas foi o suficiente, pois o medo de perder a conexão com seu rei demônio e o que aconteceria a seguir. Foi quando perguntei a Aiba com uma voz curiosa, pois ela parecia intrigada com a ideia do que eu tinha em mente. Diga, Aiba, o que você gostaria de ter um corpo seu com tanto poder quanto os demônios aqui têm? Você pode finalmente experimentar o que é o mundo real para variar. Aiba ficou surpresa, mas não conseguiu evitar um sorriso no rosto com a ideia. Ponto de vista terceira pessoa. A armadilha que matou o rei demônio filho Meliodas, assim como os anjos poderosos como Mael e Elizabeth, morreu naquele dia com o rei das fadas Gloxina, assim como o novo rei de Nel Megadozer, enquanto os gigantes espalhavam rumores da luta. A explosão foi resultado de um conflito de poder entre o demônio e a deusa Kaun, pois uma suposta conversa se transformou em um banho de sangue. Todas as outras raças ouviram como o rei de Nel Megadozer salvou os anciões humanos de Beliuin e o rei Homem-Fera ouvindo tudo o que aconteceu. A explosão em si teve a forma de uma nuvem de cogumelo, pois os ossos mortos de anjos, demônios e fadas estavam sob a superfície de um grande criador, longe de qualquer coisa civilizada, a quilômetros de distância, enquanto o poder do sal de seu rei os protegia de envolver grandes porções de terra, tornando-os venenosos para outros quando estivessem dentro do alcance. As vítimas tiveram uma morte cruel e dolorosa, pois seus poderes não conseguiram impedir que a radiação e as moléculas de oxigênio as destruíssem pedaço por pedaço, mesmo que tenham sido curadas, pois foram bombardeadas não por magia, mas pelo poder da ciência que causou sua queda. Assim como Jason previu, os clãs das deusas e dos demônios eram os culpados, pois isso fez com que os dois grandes poderes parecessem extremamente culpados, pois culpavam uns aos outros porque realmente acreditavam que foram eles que causaram as mortes de seus membros poderosos. Sem que a maioria dos clãs soubesse, tudo foi planejado por um humano, o mais baixo dos clãs, para ser o responsável por realizar essa tarefa. Enquanto isso, Jason preparava o programa Neoworld na tela de sua casa, vendo uma barra de carregamento enquanto os cabos conectados a ela eram mostrados para uma câmara contendo os demônios Deriari e Melascula, que permanecem em um estado sem vida. A barra de carregamento dizia o seguinte: carregando extrator de memória. 67%. Jason sorriu ao ver a amostra de sangue que obteve de Meliodas enquanto ele decompunha o código em um nível genético para ver seus projetos e viu outra tela ao lado de Deriari, que mostrava o formulário de dados do Aiba que dizia o seguinte: carregando os dados da inteligência artificial Aiba e consciente para em andamento assim que as memórias de Deriari forem extraídas. Capítulo 98. Ponto de vista terceira pessoa. Dentro da base original da casa de Jason, no conforto enquanto ele visualiza os dados complexos do sangue de demônio que pertencia a Meliodas, enquanto ele avançava para decifrar o código de DNA. Afastando-se da tela, ele vai até a cozinha para fazer um café, pois já tinha terminado e começou a tomar um gole antes de estremecer um pouco enquanto falava consigo mesmo, desapontado. Blag, porra, esqueci de adicionar um pouco de açúcar e creme a essa coisa. Esse café preto é tão quente quanto as chamas do inferno, onde ele realmente pertence. Foi quando ele viu alguns cubos de açúcar sendo jogados em seu café enquanto a mão de uma senhora os deixava cair enquanto ela começava a falar gentilmente. Sério, Jason? Senhor, você precisa parar com suas noites em claro para examinar a amostra de sangue de Meliodas. Você precisa dormir direito, eu juro, Jason. A mão da moça logo revela ser Deriari vestindo roupas normais enquanto ela começa a se examinar completamente apreciando seu corpo atual. Ainda assim, Jason, eu não tenho ideia de como vocês, humanos, conseguem viver assim, mesmo que eu tenha conseguido um hospedeiro desse corpo, parece estranho e alienígena para mim. Jason pega uma colher enquanto gira sua caneca de café enquanto começa a tomar um gole enquanto responde a pessoa no controle do corpo de Deriari com um sorriso irônico. Verdade. Quando você saiu do casulo, você estava basicamente dentro de um novo traje Aiba. Embora como é realmente a
sensação de finalmente sair do ciberespaço para variar? Nisso, Aiba sorri e mover os braços pela cozinha enquanto vai até a mesa com uma barraca de frutas, enquanto começa a dar uma mordida na maçã enquanto fala com Jason. Essa sensação de saborear é bem agradável, na verdade. E mesmo que isso pareça estranho para mim, eu simplesmente não consigo deixar de ficar feliz por poder me mover novamente como uma garota de verdade. Parando em suas palavras, ela começou a reformulá-las com uma risada escapando dela no final enquanto ela respondia, na verdade, mais como se tivesse tomado conta do corpo dela como um parasita, mas ainda assim uma garota demoníaca de verdade, literalmente. Hahaha. Jason sorri com isso enquanto pergunta a ela em um tom curioso enquanto toma outro gole de sua caneca de café e começa a falar com ela honestamente. Claro, mas uma pergunta. Você gosta desse corpo ou prefere um mais novo? Chamando a atenção de Aiba, ela olhou na direção de Jason enquanto ele começava a explicar com o braço aberto e encolhendo os ombros. Embora essa já seja forte, não tinha certeza se talvez fosse a melhor opção para você. Como se eu não quisesse algo mais para melhorar ou algo mais artificial para o seu gosto. Aiba pensa um pouco antes de decidir o que queria enquanto começava a se sentar ponderando a ideia antes de acenar com a cabeça enquanto respondia, enquanto esse corpo é forte, eu poderia usar algo mais eu suponho. Além disso, poderíamos ter esse corpo como guarda de qualquer maneira, ou você mudou de ideia sobre isso? Jason concorda com isso e começa a falar consigo mesmo, um pouco envergonhado com sua decisão. Sim, eu posso ter querido eles por seus corpos quando pensei em guardas, quando meus robôs poderiam fazer praticamente a mesma coisa. Aiba apenas sorri maliciosamente enquanto se aproxima de Jason, parecendo sedutora para ele enquanto ele engole em seco e pergunta um tanto excitado. Aiba, o que exatamente você está fazendo? MMRPH. Isso foi antes de ele ser beijado de repente dentro da boca enquanto Aiba brincava de língua com ele enquanto seus olhos se arregalavam de surpresa enquanto Azura olhava ao redor da cozinha para comer enquanto via o que estava acontecendo enquanto falava. Vamos ver onde exatamente está essa porcaria. Uau, parece que Aiba está indo para cima do chefe. Não, vou deixar isso para eles. Agora, onde está aquela caixa de pizza que sobrou na geladeira? Enquanto os dois se beijavam, Aiba foi a primeira a ceder, enquanto Jason olhava para ela chocado. Enquanto Aiba começou a sorrir brincalhonamente enquanto respondia às suas necessidades, Jason, senhor, eu queria agradecer por me dar a escolha de fazer o que eu quero, mas você precisa liberar sua luxúria reprimida eventualmente. E pessoalmente, eu acho que você está muito atrasado em precisar de uma forma especial de recompensa. Engolindo em seco, as necessidades primitivas de Jason estavam levando a melhor sobre ele, pois nem ele conseguia resistir aos seus hormônios. Mas ainda tentou recuar antes que sua cabeça estivesse enfiada entre os seios de Melascula, enquanto ela começava a ronronar por ordem de seu mestre. Mestre, vejo que a senhora Aiba estava tentando apaziguá-lo, por favor, sua leal serva Melascula ajude em suas terríveis necessidades. Jason estava se perguntando se ele se arrependia do que fez com as duas garotas demônios, Deriari e Melascula, apagando completamente suas memórias e já implantando nelas códigos de memórias falsas para serem leais para sempre e servi-lo à sua vontade como realidade para elas. Ele estava se perguntando se eles iriam tão longe, mas Aiba conseguiu irritá-lo quando Melascula usou seu portão do inferno? Copiado quando Jason deu a ela uma versão copiada usando o All for One para ter um teletransportador à mão. Eles rapidamente entram no quarto dele enquanto Aiba entra e começa a se despir, com Melascula deitado, já que eles estão completamente nus e com suas peles saudáveis. Como Jason pode ver enquanto sua excitação aumenta, considerando que ele nunca deixou suas emoções tomarem conta dele antes, porque ele sempre esteve ocupado com todo o resto. Mas agora satisfeito com que ele tem a necessidade de satisfazer sua luxúria vendo as belas garotas demônio nuas na frente dele fez até ele corar. As garotas começaram a despi-lo com sorrisos em seus rostos enquanto as duas esfregavam seus corpos ao lado do dele. Aiba olhou para Jason com um olhar intenso enquanto ela respondia a ele expressando sua verdadeira alegria emocional para ele, bem como ajudando-o a aliviar-se para dar prazer a si mesmo. Jason, senhor, quando conheceu Chaos, o deus deste mundo, você disse essas palavras para mim que me deixaram confusa. Aiba, você é sua pessoa. Você tem o direito de escolher o que quer. Eu não ficarei insatisfeita com o que você escolher, apenas saiba que eu apoiarei totalmente suas escolhas, mesmo que você esteja livre de mim mesmo. Sorrindo, ela se inclina cada vez mais perto dos lábios dele enquanto começa a dar sua resposta com um olhar intenso nos olhos. Bem, senhor, o que eu quero agora é experimentar minha primeira vez com você e torná-la mais divertida para você. E eu, com isso, ela colocou os lábios na boca dele enquanto Melascula começou a se mover para baixo enquanto Jason sentia sua sensação de excitação aumentar pelo prazer que ele nunca sentiu antes enquanto ela falava, não se preocupe, mestre senhor. Eu prometo lhe dar prazer pelo tempo que for preciso. Agora aproveite minha boca de corpo e alma para você, mestre. Os olhares e ações que elas estavam fazendo fizeram vacilar em sua vontade de negar isso, pois era errado para ele moralmente, mas o prazer que ele estava experimentando com duas lindas garotas demônios e Aiba controlando-uma o fez sentir um prazer culpado. As ações dos dois fizeram Jason perder qualquer lapso de julgamento, como todos os homens fariam, pois ele pensou pouco com seu cérebro e raciocínio e, finalmente foi em frente para se divertir. Enquanto isso, Azura, por outro lado, estava vasculhando a geladeira para encontrar algo para comer enquanto começava a vasculhar o conteúdo enquanto falava consigo mesmo. Agora, onde diabos está aquela pizza? Ah, eu finalmente encontrei você, meu parceiro predestinado.
Altos sons de batidas podiam ser ouvidos através das paredes da casa, pois Azura já conseguia dizer o que estava acontecendo com os altos gemidos ouvidos por toda a casa, que começou a tremer um pouco no quarto de Jason. Azura ouviu altos sons de pancadas, assim como sons de carne batendo uma na outra enquanto ele dá de ombros para isso falando consigo mesmo com um aceno de cabeça. Eu acho que o mestre finalmente se livrou de sua virgindade então? Bom para ele e levando isso com Aiba e um servo leal também, como esperado do meu chefe. Com isso, ele começou a se afastar dos altos gemidos deles enquanto entrava em seu quarto enquanto abria seu laptop com alguns fones de ouvido na cabeça enquanto falava consigo mesmo. Comendo a pizza fria, embora eu apoie meu mestre de alguma forma, não vou ouvir essa criação um do outro desse jeito. Felizmente, o mestre deixou um anime interessante para assistir agora. A nova temporada de Attack on Titan saiu e o anime completo de o melhor assassino do mundo reencarna em outro mundo como um aristocrata? Sorrindo alegremente, Azura conecta seus fones de ouvido e conecta o cabo no laptop enquanto fala consigo mesmo alegremente. Agora com isso, tenho tempo para me divertir sem eles gritando como animais no cio. Agora para o primeiro episódio do anime Isekai. Capítulo 99. Ponto de vista terceira pessoa. Clã demoníaco. O clã demoníaco é uma das 5 principais raças do mundo de 7 pecados capitais. 3.000 anos atrás, o clã demônio constantemente entrava em conflito com o clã deusa devido à amarga rivalidade entre seus dois governantes. Seu grupo de elite de guerreiros são os 10 mandamentos, que foram escolhidos a dedo pelo rei demônio devido ao seu poder. Muitos demônios se consideram acima daqueles de outras raças por seu grande poder, especialmente os humanos. Ao contrário dos humanos, os demônios têm mais de um coração. O número de corações varia, embora os demônios de nível superior tenham 7 corações. A remoção ou destruição de um único coração não incorre em morte, embora seja doloroso. Destruir todos os seus corações, independentemente de sua força, os matará. Alguns demônios têm marcas pretas em seus rostos, que variam de demônio para demônio. Por causa de seus muitos usos, muitos demônios acham conveniente manter seus corpos ou armas constantemente envoltos em escuridão em vários graus. Demônios que fazem isso incluem membros dos 10 mandamentos Grairod, Melascula, Deriari e Monspee, assim como o demônio de mais alta patente Kuzak. Beber o sangue de um demônio pode dar aos não-demônios força e poder mágico aprimorado se forem compatíveis. Se não forem, eles explodirão. O sangue demoníaco pode transformar, natural ou forçosamente, o bebedor em um demônio. Um processo que pode ser revertido pela remoção da planta demoníaca ou pelo poder das deusas. O clã demoníaco é uma raça extremamente poderosa, sendo igual em poder apenas às deusas e sendo selado pela cooperação destas últimas com fadas, gigantes e humanos. De acordo com Chandler, o poder de um demônio é pelo menos 2 vezes maior à noite. Os membros do clã demoníaco compartilham diversas habilidades em comum. Poder das trevas. Demônios podem criar e manipular uma substância escura misteriosa para aumentar suas habilidades ofensivas e defensivas. Foi demonstrado que ela forma várias armas e os protege de ataques que de outra forma causariam ferimentos graves. Ela também pode ser transformada em várias formas. Regeneração aprimorada. Eles podem usar sua escuridão para reconstruir o corpo de um demônio ferido e curar ferimentos graves. Mas são incapazes de regenerar corações destruídos e qualquer dano sofrido se acumula, a menos que um deles seja semelhante a um imortal. Fogo do purgatório ou uma chama poderosa e escura que nunca se extingue e é capaz de negar habilidades regenerativas. Também pode ser invocada na forma de encantamento. Roubo de alma e demônios são capazes de forçar as almas de criaturas vivas, até mesmo outros demônios, para fora de seus corpos. Seja cantando um feitiço antigo para fazer isso em massa ou simplesmente tocando a pessoa cuja alma eles desejam tomar. Embora pareça que almas de vontade mais forte são mais difíceis de roubar. Comer almas permite que eles reabasteçam sua magia e também lhes dá acesso às memórias da pessoa, mas destruirá a própria alma. É transformação em Durash uma habilidade secreta tabu conhecida e permitida apenas para alguns dos demônios de mais alto nível, como os 10 mandamentos. O usuário faz um contrato sacrificando 6 de seus 7 corações, sua forma original e sua capacidade de raciocinar em troca de grande poder. Só pode ser realizada por demônios de nível superior, e é preciso ter um nível de poder maior que 50.000 para executar a técnica sem morrer. Uma vez transformado, o Endura não parará até que cada último pedaço de sua força vital tenha sido usado. Controle de demônios menores. Membros de clã de alto escalão, como Chandler, Kuzak, Zeldris, Gloxinia e Monspee, são capazes de comandar demônios de baixo escalão para fazerem o que eles querem. Voo. Eles também podem usar sua escuridão para formar asas, lâminas semelhantes às de um helicóptero ou simplesmente para levitação, permitindo-lhes voar. Possessão. De acordo com Sariel, demônios de alto escalão, como deusas, podem tomar corpos humanos como recipientes e usá-los como seus. No entanto, o recipiente pode ter dificuldade em hospedar esses demônios, levando seus corpos a passar por transformações ou algumas habilidades que são deixadas para trás. Ao contrário das deusas que possuem alguém por consenso e usam suas habilidades através do recipiente. Os demônios possuem a força e geralmente são incapazes de usar seu poder autêntico, mas o do recipiente. Expectativa de vida. Demônios, diferentemente de deusas, fadas e gigantes, são capazes de viver apenas 1000 anos. Apesar disso, no entanto, demônios geralmente gostam de zombar dos humanos por viverem tão pouco, quando na verdade eles vivem o segundo menos tempo em comparação a todas as outras raças. Ponto de vista de Jason. Uau! Isso foi tão incrível fazendo sexo, quero dizer. Eu nunca soube o que estava perdendo, mas depois daquele homenagem com Aiba usando o corpo de Riari e Melascula, acho que precisava disso para relaxar. Olhando para os meus lados, vejo os rostos satisfeitos das 2 garotas demônios enquanto elas
elas gemem de prazer depois da surra que dei nelas. Eu me sinto um pouco envergonhado de ceder ao meu desejo básico dessa forma, mas nunca me senti tão apreciado. Ah, isso foi magnífico, mestre. Foi quando Melasculas gemeu com sua língua de cobra piscando em sintonia com seus gemidos enquanto ela tentava falar, mestre, você me domina. Não consigo sentir minha metade inferior por causa do... Ah, por favor, me responda se precisar de ajuda, mestre. Jason, senhor, estou tão feliz. Ah... A próxima foi minha Aiba deitada ali com seu corpo controlador de Derieri enquanto ela tentava responder com a língua de fora devido à exaustão. Jason, senhor. Essa foi de longe a melhor experiência que me foi dada e seja o primeiro a estourar sua cereja. Ah, isso tem sido muito estimulante também. Não se preocupe com a gente estar grávida, certifique-se de usar sua tecnologia, mas, meu Deus, eu me senti viva. Uau, na minha luxúria, eu esqueci completamente que eu poderia engravidá-las. É por isso que é ótimo ter Aiba por perto para me ajudar quando estou assim para baixo, para ter um plano de contingência em vigor enquanto eu não planejo. Levantando e tomando um banho, me senti muito bem sobre a noite passada, pois aquelas duas conseguiram satisfazer minhas necessidades. Talvez tê-las como guardas daria certo, afinal. Ainda assim, posso sentir a dor dos meus quadris doloridos, empilhando suas bundas, mas descobri que sou mais um homem de bundas do que de peitos. Uma descoberta interessante de mim mesmo que eu nem sabia que tinha antes. Voltando a usar roupas normais enquanto retorno à minha mesa, vendo os projetos completos de DNA do sangue demoníaco de Meliodas. Examinei o conteúdo dos fios de DNA enquanto fazia alguns ajustes com meu DNA para ver se ele se liga ou se torna instável. Como tenho tempo, já comecei a cozinhar alguma comida esperando a máquina cruzar minhas cadeias de DNA com um nobre alto como Meliodas. Demorou um pouco, mas finalmente consegui preparar um ótimo banquete. Um pouco demais na minha opinião, mas pelo menos deveria ser o suficiente para satisfazer o estômago de alguns demônios. Foi quando vi Azura sair para cheirar a comida enquanto ele começava a pegar um prato para pegar suas porções. Foi quando percebi, um tanto envergonhado, que ele poderia ter escutado meu sexo. Ah, caos, é isso que um pai sente quando fica completamente exposto quando descobre que viu alguém agindo normalmente. Vergonha total. Como se por alguma força de vontade Azura olha para mim enquanto sorri maliciosamente, levantando o polegar enquanto fala comigo alegremente. Ei, chefe. Bom trabalho perdendo sua virgindade em homenagem como esse, mesmo que qualquer um só pudesse ouvir dentro de casa. A propósito, eu nunca soube que você era um idiota ouvindo essas conversas sujas, possuindo-as como uma merda de propriedade pervertida. Bem, boa sorte em saber que alguém conhece seu fetiche. Tchau agora. Fiquei ali em completo estado de choque enquanto ouvia as palavras saindo da boca de Azura enquanto ele sumia de vista. Aquele filho da puta do demônio. Antes que eu pudesse entrar em um estado de choque completo com isso, ouvi o som de alguém comendo, balançando a cabeça para ver Aiba e Melascula comendo a comida na frente deles. Cada um com uma expressão feliz. TCH, vou lidar com Azura mais tarde agora, embora eu tenha que lidar com os dois demônios comendo. Vejo que eles usam seu uso nativo de escuridão para criar asas improvisadas enquanto flutuam, pois parece que não conseguem sentir suas metades inferiores. Você sabe que deve haver um senso de orgulho em algum lugar para fazer duas garotas demônios ficarem tão cansadas depois de uma noite. Não sei se é mais branco o suficiente para me sentir envergonhado ou orgulhoso disso. Ao vê-los comer, comi junto, pois todo aquele tempo empurrando-os me deixou com bastante fome, embora eu não precisasse mais comer. Pois dei novas ordens a Melascula para ela seguir, Melascula para seu novo objetivo de vida de agora em diante. Você sempre me servirá e seguirá minhas ordens diretas, não importa o que aconteça. Melascula acena com a cabeça para isso enquanto ela baixa a cabeça em compreensão enquanto eu olho para Aiba enquanto ela acena com a cabeça e começa a explicar. Não se preocupe, Jason, senhor, Derieri conseguiu ouvir e sentir o que aconteceu com ela. Digamos que você conseguiu subjugar os dois em lealdade eterna depois das coisas na cama. Eu sei que fiquei dolorido com você fazendo isso nas costas. Hahaha. Corei de vergonha quando vi a expressão pervertida de Melascula ao pensar em chamá-la para a cama para satisfazer minha luxúria quando eu precisava. Porra, lembrar dos eventos dela em estilo cachorrinho balançando a bunda para mim depois que eu fiz Derieri Aiba. Não precisa pensar coisas sujas agora, cérebro, antes que eu vá de bom grado para a cadeia dos tarados. Balançando a cabeça um pouco, comecei a perguntar a Aiba sobre nossa conversa anterior, antes de ser aliviada do meu estresse na cama. Cof, de qualquer forma, voltando ao que eu disse, Aiba, que tipo de corpo você precisaria afinal? Com isso, ela coloca as mãos nos lábios enquanto me responde com um sorriso irônico enquanto começa a falar completamente sobre sua escolha. Bem, por enquanto. Que tal deixarmos esse assunto de lado por enquanto? Talvez quando chegar a um mundo mais baseado em tecnologia eu possa personalizar para o que eu quiser. Ouvindo isso, eu assenti, mas também havia algo que eu queria perguntar a Aiba, então perguntei em honesta confusão. Então, Aiba, o que exatamente trouxe a necessidade de você saber que sexo comigo ontem? Você disse que era da minha luxúria reprimida, me importo em explicar sobre isso? Aiba sentiu enquanto simplesmente me dava sua resposta que era direta, mas também verdadeira ao mesmo tempo. Honestamente, senhor, do jeito que você está indo. Você está fadado a conhecer algumas garotas que podem gostar de você, mas isso também leva ao problema de reunir muitas em um dia, formando um harém. Então, pensei que o melhor caminho seria talvez se divertir, mas não se comprometer totalmente com elas para ver algumas alternativas, caso contrário, você estaria reunindo todas as garotas que você gosta como um idiota pervertido em busca de harém. Eca, quando Aiba coloca dessa forma, ela tem razão em dizer que posso chegar a um ponto em que quero fazer sexo, mas para formar um harém.
Sim, não, eu não quero que isso aconteça, mas com ela coloca, eu inevitavelmente pareceria assim. A menos que eu tenha minha experiência agora e tenha certeza de que é por diversão, não comentado sobre isso. Isso seria demais para mim e muito irritante para outras pessoas bisbilhotando onde não pertencem. Concordando com a cabeça, Aiba então me perguntou curiosamente sobre meu próximo passo. Então, qual é o próximo passo do seu plano, Jason? Sorrindo e finalmente voltando minha atenção para a tarefa em questão, comecei a me mover e a gesticular enquanto falava. Melhor ainda? Que tal eu mostrar a vocês qual é o próximo passo, já que o processo já deve estar concluído? Eles pareciam confusos enquanto seguiam minha liderança. Entrando em outra parte da sala, as duas garotas demônios pareceram surpresas ao ver um grupo de velhos amarrados a uma cápsula tendo suas memórias extraídas e ficando imóveis enquanto seus olhos permaneciam vazios, o que significa que a lavagem cerebral funcionou. Sorrindo, Aiba chegou à sua conclusão enquanto respondia com uma risada voando acima do chão enquanto falava. Ah, então esse é o próximo passo? Usar esses homens para roubar a pesquisa de Belialum e o que mais? Com isso eu apenas sorri friamente enquanto os dois pareciam interessados no que eu faria em seguida. Já que aprendi minha lição com o encontro do caos, cheguei a uma conclusão séria de algum tipo fora dos meus caminhos viajando pelos mundos que tenho visitado. Por que eu me esforço tanto para deixar tudo ao meu redor seguir o roteiro? Eu sempre me certifiquei de não mexer muito com o cânone, mas depois de encontrar o caos e uma verificação da realidade de seres de nível superior me notando, finalmente aprendi que não deveria mais me conter com ninguém, mocinho ou não. Tenho sido muito suave na minha abordagem, assim como coloquei meus sentimentos em fazer as coisas certas e o que não deveria fazer. Mas se seres como o caos vão me parar um dia, então preciso de todo o aumento de poder que preciso para sobreviver, mesmo que isso signifique me tornar o cara mau em outros mundos. Então, qual é o próximo passo neste mundo? Simples mesmo. Vou garantir que pegarei Merlin Infinity, e observarei como o clã dos demônios e das deusas se matam enquanto eu assassino qualquer um para acabar com a guerra mais cedo a meu favor. Às vezes acho que preciso ser cruel para fazer o trabalho. Capítulo 100. Ponto de vista terceira pessoa. Alguns meses se passaram quando Jason iniciou seu plano de capturar Merlin Infinito, enquanto o clã demônio e o clã deusa são forçados a lutar entre si, assim como outras forças são forçadas a lutar entre si. O clã da deusa tentou obter forças dos outros clãs, mas foi rapidamente recebido com ataques imediatos de todos os lados. Eles foram forçados a tomar apenas os clãs humanos, pois foram forçados a fazer isso uma vez que a propaganda sobre o tratado com o suposto rei de Neo Megadozer, para o alívio do clã demônio. Mas eles também perderam seus subservidores ou escravos do clã vampiro quando foram levados para o lado de Neo Megadozer para quando o exército demoníaco veio para tentar destruí-lo. Isso foi tristemente enfrentado pelas forças de bombardeios das armas de Jason usando Ark para derrubar os vampiros e demônios que vieram. Na verdade, apenas um punhado de sobreviventes do vampiro permaneceu após os ataques furtivos que deixaram as forças restantes do clã vampiro para os gigantes entrarem em seu reino com Droll no comando, mas governado sob o controle de Jason. As fadas, por outro lado, estavam vivenciando a dor da perda de seu rei das fadas, Golsina, pois culpavam o clã dos demônios e da deusa, especialmente desde que a irmã assumiu o controle da situação como sua rainha e se recusou a ajudar esses clãs. Mas eles aceitaram o plano de Droll sob a liderança anterior do rei Ufol, que queria a paz entre outras raças e a humanidade. Já que ele propôs uma parceria com as fadas para fornecer sua colheita de frutas e vegetais em troca, eles obteriam os preciosos recursos minerais que possuíam. Eles concordaram, pois foram alimentados com mentiras sobre como seu antigo rei queria fazer as pazes com eles e aceitaram a influência de Jason sobre como agir com eles usando Droll para manter as coisas em paz. Enquanto isso, as forças do mundo demoníaco e do clã das deusas estavam passando pela pior coisa que poderia acontecer com eles. Eles perderam todas as suas forças e seus arquivos foram saqueados. A deusa e o rei demônio estão tendo uma situação pior, pois suas forças estão sendo assassinadas uma por uma, seus generais magos, os 10 mandamentos, o resto dos 4 arcanjos e suas forças. Todos eles foram feitos com ataque surpresa de Jason usando o portão do inferno para entrar facilmente no reino demoníaco, forçando todos a entrar com ataques de bombas atômicas e de oxigênio neles. Claro, ele deixou os inocentes em paz, mas todos os outros, no entanto, todos eles foram bombardeados, um por um. O clã das deusas não estava se saindo melhor, pois todos os seus principais combatentes foram tratados da mesma forma, enquanto Melascula estava usando o mesmo método de Jason, jogando todas as bombas sem discriminação contra eles. Ao contrário dos demônios, pelo menos eles nunca tomaram o controle dos humanos por lavagem cerebral, mas aos olhos de Jason, ele não deixaria isso passar. Mas pelo menos ele era justo deixando aqueles que são inocentes viverem. Mas sua força de combate, no entanto, estava sendo destruída um por um e calculada, pois eles eram mortos durante o sono por veneno ou por decapitação. Entretanto, a maioria de suas forças foi enviada para o Sol ou para a Lua, cortesia de Jason e Melascula, que abriram o portão do inferno, e Derieri os expulsou. Enquanto eles faziam isso, Melascula perguntou quão eficazes eles estavam sendo, enquanto ela perguntava a Jason com total confusão na voz. Mestre senhor? Como exatamente estamos derrotando-os quando o rei demônio levou anos para fazer isso de forma eficaz? Derieri estava jogando mais anjos através do portão do inferno, enquanto eles eram sugados para o vácuo do espaço. O Sol ou a Lua, enquanto Jason respondia com um sorriso e dava de ombros, eu não sei. Acho que seus demônios não são exatamente inteligentes o suficiente para enviar seus inimigos para o Sol, a Lua ou o vácuo do espaço. Vocês subestimam severamente o uso da ciência quando necessário.
Meuscula assentiu com a cabeça e Derieri estava ocupada expulsando mais anjos desde que sua irmã morreu forçada quando o clã das deusas decidiu emboscar os demônios inocentes em seu território. Com a forma como a luta estava acontecendo, Jason sorriu enquanto colocava uma bomba final que ele criou usando sua habilidade mágica a caos e chamada Apagador da Realidade. Ela foi usada para criar o caos, para criar uma bomba para apagar o reino. No entanto, foi por isso que ele levou alguns meses para se recuperar usando sua magia. Mesmo quando seu corpo se tornou compatível com o soro demoníaco que ele obteve do DNA de Meliodas e o purificou, ele também fez o mesmo com Meuscula e Derieri, purificando seus corpos e fortalecendo-os com ciência e vitaminas, além de total subserviência a ele, além de planos B caso algo desse errado. Como eles estavam agora dentro do lugar seguro com as duas bombas prontas, Aiba aparece enquanto expressa um tom impassível enquanto zomba dele abertamente suspiro. Senhor, eu não sei o que há com vocês americanos, usam bombas para derrotar seus inimigos? É uma coisa que vocês fazem agora? Sorrindo com a resposta, Jason decidiu terminar a corrida mais uma vez enquanto clicava no botão do interruptor enquanto o portão do inferno se fechava. Ó Aiba, mesmo com nossa experiência juntos, você tem que aprender que os humanos são muito destrutivos. Você não sabe que a arte é uma explosão. Assim, as raças do clã da deusa e do clã do demônio foram completamente exterminadas, restando apenas os sobreviventes inocentes e os servos de Jason. Uma queda clássica de exterminar inimigos da experiência de Hunter vs Hunter com Jed. Se o inimigo for muito poderoso, bombardeio. Em outro lugar dentro do reino de Belialuin, Merlin estava desmaiada no chão, pois era hora de seus métodos de ensino novamente com um dos anciões que sofreram lavagem cerebral sob o controle de Jason. Mas ele não queria que Merlin suspeitasse dele ou de qualquer um que estivesse por trás dos anciões que vieram, pois ele pegou todos os dados de suas memórias e descobriu que alguns deles eram professores de Merlin e levou tempo para coletar dados de todos eles. No entanto, ele fez questão de criar uma armadilha específica para ela, fazendo de tudo e até mesmo a drogou usando os anciões para drogar suas bebidas e comidas. Enquanto ele preparava demais Merlin, que mesmo quando criança, era incrivelmente inteligente para enganar os deuses. Mas ele não é alguém que segue a regra de apenas querer ter certeza de que está super preparado para o trabalho, tendo a sala repleta de encantamentos debilitantes depois de estudar os livros de magia que os anciões com lavagem cerebral lhe deram durante os meses de recuperação, bem como multitarefas no reino Neo-Megadozer para todos, bem como contramedidas para cada problema surgido apenas para ser resolvido com efeito imediato. Levados para os refúgios de vampiros, pois concordam com as regras de vida, eles recebem seu suprimento de sangue, bem como uma nova gestão. Até mesmo os humanos estão querendo entrar em ação, bem como os membros restantes dos clãs deusa e demônio, que sobraram depois que a bomba destruiu suas casas para sempre. Essencialmente Jason fez o massacre Uchiha em Naruto, mas em uma escala massiva, deixando aqueles demônios com muito poucos nobres vivos. Apenas os pequenos incêndios são deixados que podem ser facilmente controlados pelos gigantes. Já que a Guerra Santa não durou nem um ano ou menos com os clãs demônios e deusas finalmente atacando uns aos outros como tolos. Como os líderes nunca se importaram com seus recursos, nem com suas tropas, nem com a fé cega de seu povo neles, Jason simplesmente usou a arrogância deles em seu benefício, disfarçando-se de anjo para espalhar mentiras sobre as batalhas em que os anjos assassinados foram, quando na realidade eles foram facilmente derrotados. O mesmo com o lado dos demônios, pois Jason usou Nem-Oin para manter sua presença escondida do rei demônio e da deusa, fazendo o papel de bajulador para apaziguar suas atenções quando, na realidade, ele estava praticamente destruindo suas forças de dentro, à vista de todos. Desde o início nas sombras, Jason e seu grupo têm sistematicamente cuidado das coisas na guerra e a terminaram pessoalmente em seus termos. Quando ele forçou a deusa e o clã demônio a tomarem tudo o que eles tinham, bem como seus feitiços mágicos e livros. Da base dos clãs havia um humano que os derrotou sem que eles percebessem, antes que fosse tarde demais. Mas voltando aos tempos atuais, Jason coloca a mão sobre a cabeça de Merlin enquanto ele começa a tomar o poder dela de infinito, já que ele finalmente terminou de brincar com sua moral, mas mantém um pouco até certo ponto. Usando a peculiaridade All for One, ele conseguiu tomar o poder de infinito, enquanto sente seu poder alimentá-lo enquanto sorri, deixando Merlin ir enquanto usa portão do inferno para escapar enquanto pensa consigo mesmo. De jeito nenhum vou deixá-la com a cópia de seu poder mágico para alguém como ela. É muito útil e ela é uma ameaça muito grande para sair com isso, mas sem isso, ela não é mais minha preocupação como uma ameaça. Com o portão do inferno fechando tudo que ele tirou do mundo dos 7 pecados capitais foi feito para ele, enquanto ele retorna para sua casa. Ele relaxa em sua cama morto de cansaço enquanto fala consigo mesmo com determinação, suspiro. Agora que eu fiz tudo o que eu podia, eu posso finalmente me divertir para uma mudança de ritmo. Não há necessidade de batalhas de vida ou morte, nenhuma luta exagerada 1 contra 1, e mais planejamento, eu venci todos eles com tecnologia e caos do meu lado. Oh, mestre! Você deve estar muito reprimido, meu senhor. Olhando para baixo da cama, ele vê Derieri e Melascula começando a se aproximar de Jason enquanto eles começavam a se despir, mas Jason não os impediu, pois ele certamente gostou da recepção deles enquanto eles rastejavam até ele e logo gemidos foram ouvidos. Ele se revivendo e encontrando um pouco de alegria para si mesmo enquanto os dois ofereciam seus corpos a ele. Ponto de vista de Jason. Estou gostando muito da minha estadia aqui neste mundo. Quase senti falta dessa sensação de paz e tranquilidade dentro das minhas fontes termais. Depois de tudo que passei neste mundo, eu deveria tirar um tempo para relaxar um pouco, mas acima de tudo, terminar alguns negócios pessoais inacabados com alguns dos mundos anteriores, pois me tornei incrivelmente versátil ao longo dos anos.
E a vida de ser imortal à minha frente também para considerar, mas acho que fazer sexo seria definitivamente uma lista divertida para adicionar, mas também possivelmente mais aventura pela frente. Talvez quando eu finalmente me estabelecer, eu possa aproveitar o resto da minha vida em paz. Por enquanto, embora eu tenha uma dívida pessoal e de pena para lidar com o One for All quando eu retornar ao mundo de My Hero Academia, tenho contas a acertar com aquele filho da puta, e talvez bagunçar um pouco o mundo só por diversão neste momento. Mas ainda assim, embora eu ache que eu estava andando por aí quando voltei para o Neo Megadozer para me encontrar com Droll algumas vezes para ajudá-lo a se tornar rei novamente, ele ainda ouve minhas ordens de vez em quando, mas pelo menos ele conseguiu aprender algumas coisas comigo. Especialmente uma competição de luta com as outras raças e o clã Homem-Fera, certamente havia muitos peludos naquele. Mas fiquei mais surpreso com os favoritos de sempre, coelhos ou garotas-gato. Não que eu tenha ficado com uma, não foi um pouco estranho para o meu gosto, mas a mulher gigante miniaturizada. Posso ter me divertido um pouco com elas com o consentimento delas e minhas pílulas garantindo que elas não engravidassem. Nunca imaginei que essas garotas viriam, mas com o número de cartas de amor, mas eu entendo que Droll estava falando há alguns meses. Pelo menos eu me diverti de verdade para aliviar e aproveitar sem planejar tanto ou me esforçar até a morte como nos últimos mundos. Uau, lembrando do meu tempo correndo atrás de restos quando eu tinha a esperança suprema, procurando por novas peculiaridades para usar e ganhar, destruindo uma raça perigosa de vampiros e finalmente eliminando os anjos e demônios literais de uma vez. Eu diria que estou fazendo uma boa descrição de mim mesmo, mas só me resta um dia antes de poder viajar novamente. Embora eu me pergunte o que será em seguida, espero que não seja muito caótico ou muito mágico. Sinceramente, já estou farto disso por um tempo. Mas o que quer que aconteça, simplesmente acontece. E então finalmente chegou o dia em que chegou a hora de viajar mais uma vez, olhando para a tela à minha frente e observando-a com algum interesse em mente. Um novo mundo foi adicionado após seu período de um ano, bem 10.